que você é um predador sexual de classe 3? Nível 1. O nível 1 era o mais alto e o pior? Não, eu sou... O mais baixo. Você é o mais baixo. Ok, nível 1 você é o mais baixo. Mais um criminoso. O próprio diabo disse: vou trocar alguns dólares pela vida do seu filho. Você... Acho que é o próprio diabo. Não, mas eu tenho um bom espelho. É uma pergunta séria. Você acha que é o próprio diabo? Eu Não sei. Por que você diria isso? Você tem os atributos. É muito inteligente. Lembre, o diabo é alguém que... Sabe... O que é? O diabo é brilhante. Você leu Paraíso Perdido de Milton. Não, o diabo me assusta. Primeiro, veremos noções básicas e os planos que pretendo realizar neste projeto. Pode me explicar como é o Instituto Santa Fé? O quê? Como foi aquele período na matemática? Isso foi no final dos anos 90, certo? Então eles não vão me ouvir nessa parte, certo? Somos dos dois jeitos. Multar. Lembre-se, quando você estiver respondendo no tribunal, eu não estarei na imagem e não ouvirão minha voz. Então, você precisa repetir na sua resposta qual foi a minha pergunta. Tudo certo. Instituto Santa Fé. Por que, quando você estava no auge da sua carreira em Wall Street, decidiu financiar, ou na época, doar, ou se tornar o doador ou patrocinador, como preferir dizer, daquele que era considerado o grupo de matemáticos mais inovador do mundo? Ação. Então, o Instituto Santa Fé, no final dos anos 80 e início dos anos 90, eu fazia parte do conselho da Rockefeller. Então, isso dá início à Universidade Rockefeller, fundada por John D. Rockefeller, para, de certa forma, retribuir a comunidade no lado leste de Manhattan. Só que era antigo, era meio antiquado. Eles falavam sobre medicina, e a medicina, por si só, estava novamente sujeita às ideias da ciência. Eles estavam tentando usar a ciência para encontrar curas para doenças. E eu disse, não, precisamos fazer algo diferente. Precisamos iniciar um trabalho interdisciplinar. Como um idiota como você entrou no conselho da Rockefeller? Em que ano foi isso? Não me lembro. Acho que 89 ou 91. Então esse é um dos centros de pesquisa mais prestigiados do mundo, correto? Sim. Ok. Como você conseguiu entrar para o conselho de uma empresa tradicional e renomada internacionalmente? Pesquisa rigorosa, vencedores do Prêmio Nobel por toda parte. Como eles escolhem um cara como você, um trader ou basicamente um sujeito da Bear Stearns? Boa pergunta. Então fui convidado para fazer parte do conselho da Rockefeller. Eu estava no conselho da Rockefeller. Havia um gestor financeiro que disse: a Rockefeller precisa de alguém com expertise financeira porque a universidade está crescendo. E há muitas coisas novas. Você tem que, de novo, voltamos à discussão original da última vez. Até meados dos anos 80, ou mais ou menos início, meados dos anos 70, o mais importante era o seu nome. Se você fosse um Rockefeller, já era considerado brilhante. Se você fosse o chefe da General Motors, era a sua reputação. Era quem você conhecia, quem era sua família, qual era o seu caráter. Em meados dos anos 70, se você se lembra, provavelmente tinha uma calculadora. Naquela época era avançado ter uma calculadora Texas Instruments, onde você podia, ao inserir números, ele calculava raízes quadradas. Esse foi o primeiro. Quem possuía uma calculadora já estava avançado em Wall Street. Uma calculadora simples, como um contador. As partes mais importantes dos negócios agora realmente estavam indo para os cálculos. Então não é só matemática, mas são coisas que podiam ser calculadas. Reputação não podia ser calculada. Eu poderia te dar, você é um 10 numa escala de reputação, um 8, o que significa ter uma medição da sua reputação. Vamos chegar a isso mais tarde. Mas pessoas, lugares como o Rockefeller, precisavam de alguém para dizer, olha, estamos entrando em um mundo diferente, onde os números das empresas, a gestão de portfólio seria equilibrada, seria estatística. Jeffrey, você poderia entrar para o conselho, potencialmente sentar no comitê financeiro, Nancy Kissinger e um monte de outras pessoas. E David Rockefeller e eu nos dávamos muito bem. Ele era um ser humano inacreditável, respeitoso com todos. Ele apresentava o motorista dele como colega, não como motorista. Ele nunca dizia, este é meu motorista. Ele dizia, é meu colega. E David começou a me explicar a política mundial. Então David dizia, Jeffrey, o dinheiro vai ser uma das coisas mais importantes.
As pessoas não entendem dinheiro. Você parece ter esse dom para o dinheiro. Eu disse ao Davi, me conte sobre a sua vida. Qual foi a pior e a melhor parte da sua vida? Então David disse, quando eu cresci, todo mundo sabia que eu era um Rockefeller. Eles não sabiam disso. Meu pai me disse que não me deixaria um centavo. Nenhum dinheiro. Mas toda vez que saíamos para comer, eu e meus 5 amigos da escola, eles deixavam a conta para mim. Eles esperavam que eu pagasse a conta porque eu era um Rockefeller. E ele disse, eu fui presidente do Chase Bank. E ele disse, eu me lembro como se fosse ontem de uma das manchetes da revista Time que dizia, David, por favor, demita-se. Então, ele acreditava firmemente que existia um mundo ideal que seria uma combinação complexa de política, negócios e liderança global. O que eu realmente quero dizer com tudo isso? Ele acabou criando algo muito importante chamado Comissão Trilateral. A Comissão Trilateral é uma coisa meio sinistra. As pessoas diziam que era algo dos Illuminati, que havia um certo mistério em torno disso, pessoas que comandavam o mundo. Eram políticos, mas Davi dizia que na maioria dos países os políticos são eleitos por 4 ou 8 anos, diferente das famílias reais na Inglaterra ou no Oriente Médio. Alguém fica lá por 4 anos e depois não está mais. As pessoas mais importantes, para ter estabilidade e consistência, seriam os empresários. Então ele formou essa comissão trilateral de empresários e políticos de 3 continentes principais. Eram os norte-americanos, os europeus e os asiáticos. Então ele me perguntou, você gostaria de fazer parte da comissão trilateral? Na época eu tinha 30 anos, 32 anos. Eu disse, ótimo. E ele disse, bem, você precisa preencher esta ficha para que eles tenham seu currículo. E eu olhei para a lista de pessoas e lá estava Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, Paul Volcker, todos os grandes líderes da América, os asiáticos, os japoneses, e com uma descrição muito longa de suas trajetórias. E eles me pediram para preencher o que eu gostaria que estivesse escrito. E eu escrevi, Jeffrey Epstein, vírgula, apenas um bom garoto, o que eu achei engraçado, mas ninguém mais achou. Então, respondendo à sua pergunta, naquela época, eu percebia ao redor do mundo que dinheiro e moedas não eram realmente bem compreendidos. Mas, novamente, eram apenas números. Então, números. E eu vou chegar ao ponto de que isso era um pensamento ruim. Os números são muito bons. Para a maioria das pessoas que você conhece, mesmo em comissões trilaterais, quando você conhece a maioria das pessoas, você acha que a maioria dos líderes são analfabetos financeiros? Analfabeto econômico. Novamente, a maioria dos líderes políticos não vem de uma formação na área financeira. A maioria dos líderes políticos vem de um histórico de popularidade. Em alguns países africanos, por exemplo, podem ter sido militares, como generais, ou em outros casos, podem ter sido DJs. Em nosso país, eles seriam atores. O conhecimento financeiro falta, sem especialização ou diplomas em finanças. Eles realmente, e esse é um dos grandes problemas, a experiência deles, se tem algum conhecimento financeiro, é sobre sua própria conta corrente ou bancária e preencher seus próprios impostos. Então, muitos líderes mundiais que realmente não têm uma base financeira cometem erros fundamentais quando se trata de dinheiro em um país ou em nível institucional. Deixe-me dar um exemplo. Se você, Sr. Bannon, se eu dissesse que seus ativos aumentaram no ano passado, você diria, bem, isso parece muito bom. E eu perguntaria, o que isso significa para você? Você diria, bem, acho que tenho mais dinheiro. Eu sou mais rico. Eu diria que sim. E se for seu? Mas isso aumentou. Você se sentiria rico ou mais pobre? Você diz, bem, eu não quero aumentar a dívida. Eu não gosto da ideia desse som, dívida aumentada. Agora isso, e os líderes mundiais entendem que quando seus ativos aumentam, eles se sentem melhor. No entanto, instituições como bancos, coisas que as pessoas realmente não entendem, são as bases financeiras dos bancos.
Quando eu digo o seu banco, senhor Bannon, você tem o Banco Bannon. Você dobrou seus ativos? Parece bom, mas o que isso realmente significa? Significa que as pessoas lhe devem mais dinheiro. Você não tem dinheiro, precisa de mais dinheiro. O quê? Sim. Os ativos de um banco representam o montante que ele tem a receber de outras pessoas. Isso é loucura. Então, se o banco passa de 2 bilhões de dólares em ativos para 10 bilhões, isso significa que as pessoas lhe devem mais 8 bilhões de dólares, mas seus ativos aumentaram. Assim, a terminologia de ativos e passivos é diferente para os bancos, não é natural. E o que a maioria das pessoas, ao questionar sobre líderes mundiais, como muitos fazem, seu antigo chefe Mercer entendia. Existe uma parte fundamental do dinheiro chamada sistema bancário fracionário. O sistema bancário fracionário é algo que as pessoas do setor financeiro entendem, mas as pessoas comuns, e digo, era onde eu estava quando comecei em Wall Street, achariam impossível de acreditar. Por quê? De banco em banco, eu vou te oferecer $1. Exatamente apenas um único dólar americano. No nosso sistema bancário, eu diria, ok, Steve, eu te dei $1. Quanto você poderia emprestar para seus amigos? E sua reação natural seria provavelmente algo menos que $1, porque eu quero guardar algo no meu bolso. A forma como o nosso sistema funciona é que se você, como banco, está segurando o meu dólar, pode emprestar mais 8 ou 9 dólares além dele. Não, é impossível. Eu só tenho $1, Jeffrey. Temos algo chamado reservas fracionárias. Se você tem 1, pode emprestar 9. É assim que o nosso sistema funciona. E então, não só os líderes mundiais não entendem de bancos, mas o homem comum, meu pai trabalhava no departamento de parques, seria além da imaginação dele que as pessoas pudessem emprestar mais dinheiro do que realmente tinham no bolso. Próxima pergunta. Dessa maneira, ao compreendermos perfeitamente que, quando você entra em algo como a comissão trilateral, você está no conselho da Rockefeller, que é a pesquisa mais avançada, você é trazido para a trilateral, que é a elite da elite, como já que você só tinha naquela época 8 anos que lecionou em Dalton, daltoniano, 10 anos. 10 anos. Em Dalton, sim. Nos conte o passo a passo. Nos coloque dentro da sala. Me conte exatamente como foi essa sensação, como foi estar no conselho da Rockefeller. Com laureados com o Nobel, você está tomando decisões e conhecendo essas pessoas lá e na comissão trilateral. Como foi essa sensação? Essa é uma ótima pergunta. Então, como foi essa sensação? Eu faço da vida, perguntar. Como foi conhecer algumas dessas pessoas, como Kissinger ou Rockefeller? E esses são 2 indivíduos extraordinários. De modo geral, acho que a questão, as pessoas em Wall Street, eu conto a história. Um dos meus primeiros dias em Wall Street, alguém me perguntou, você gostaria de comprar um ATV? E eu estava observando o folheto e não conseguia identificar qual ação tinha o símbolo ATV. E quando finalmente disse, bem, não consigo encontrar, eles disseram, qual é o seu problema? Você quer comprar uma TV? Ele estava vendendo televisores roubados, televisores furtados do pregão da Bolsa de Valores americana, conhecidos popularmente como televisores que caíram do caminhão. Então eu sabia o que essa expressão significava por causa de Coney Island. Mas o que eu percebi é que a maioria das pessoas, seja nos negócios, na vida normal ou entre os líderes mundiais, realmente não entende o dinheiro. É algo em que elas pensam. Elas têm uma noção do que é. Certamente querem ter mais. Mas também fazem afirmações como queremos mais dinheiro, mas não queremos mais dívidas, o que só mostra um mal entendido sobre o que o dinheiro realmente é em sua essência. Então a maioria das pessoas não, elas querem ganhar dinheiro, querem economizar, mas entender profundamente não é uma característica comum. No primeiro encontro trilateral, ou algo assim? É verdade. Dê-me uma estimativa aproximada. Você entrou para trilateral.
entrei em 90. E vamos poder mostrar, vamos puxar o gráfico de onde estava seu nome. Mas só me diga mais ou menos quando foi. Acho que pode ser 90? Não me lembro. Anos 90. Sim, quando entrou para a comissão trilateral e teve a primeira reunião, onde foi? Lembra-se de onde foi? Foi em Tóquio? Em Tóquio. Em qual hotel? Eu gostaria de dizer o Hilton, mas provavelmente não é. São 3 ou 4 dias, dê mais detalhes. Evento de 3, Me auxiliou. som. Começa num jantar, guie-me por esse caminho. Foi chato. Eu não posso. Não achou entediante, achou? Foi entediante. Seus olhos deveriam estar brilhando. Não, Você voa de forma privada? Sim, mas não era meu avião. Então não conta? Não. Você voa por aí. Sim. E foi... Quem foram os primeiros? Ao conhecer esses líderes, deve ter se impressionado. Não, você está há 10 anos fora. Não, eu não fico impressionado com pessoas de posição. Eu fico impressionado com pessoas de grandes ideias. E não me importo se é o motorista de ônibus. Não me importa se é o aluno que eu tive que tem dentes saindo. Mas eles precisam de grandes ideias. Os líderes das potências. América do Norte, Europa e Japão. Não, muitos desses líderes mundiais chegam lá porque são populares. Eles conseguiram votos e convenceram as pessoas a votarem neles. Muitos deles eram apenas bons no que faziam em termos de política. Lembre-se, líderes mundiais são, em geral, políticos. Eles não são cientistas, não são intelectuais, não são grandes pensadores, são grandes políticos. Na primeira reunião da Comissão Trilateral em Tóquio, no início dos anos 90, você se recorda? Quais eram as grandes questões que estavam sendo discutidas e quais foram suas impressões sobre isso? Sim, na verdade, foi engraçado porque eles estavam falando sobre inflação e estavam preocupados com o que poderia acontecer, como controlar a inflação. E eu, como matemático, não entendia o conceito. Não entendo esse conceito hoje em dia. Como isso é possível? Bem, quando se fala da maioria das coisas relacionadas a dinheiro, na verdade, o dinheiro deveria ser algo local. É dos EU, dólares. Então eu entendi o que isso significa. Se houver inflação, significa que meu dólar hoje se desvalorizou e não compra tanto quanto comprava há alguns anos. Os preços sobem. Eu não tenho. Parece que está tudo ótimo, mas na verdade o meu dólar está perdendo valor. Se você é o gênio financeiro aqui, eu sou só um cara de fusões e aquisições. Se me deixar terminar o ponto. Vá em frente. Então, se você está nos Estados Unidos, você sente a inflação. Seu salário aumentou, mas você não consegue comprar o mesmo carro. Na verdade, começa a parecer estranho porque o valor... Perguntei ali por isso, é meu ponto. Claro. As pessoas que vivem e respiram isso, os bancos centrais, são assombradas pelo espectro da inflação desde o final da década de 70. Sim. Primeiramente, conte ao nosso público como isso aconteceu. Os dois grandes eventos financeiros no século XX, não vou chegar ao século XXI, eram a grande inflação na Europa após a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão, a hiperinflação na Alemanha. Isso levou à ascensão de Hitler e, posteriormente, à inflação em meados da década de 70. Antes de explicar a inflação, por que o fantasma da inflação é sempre o tema central e constante na mente dos banqueiros centrais? Porque isso remete ao primeiro conceito que mencionei, o conceito peculiar de reservas fracionadas. O sistema não é bem compreendido. Na verdade, a maioria não é. Não sabemos como funciona o nosso sistema digestivo. Aguente. Pare, isso é impossível, certo? O sistema bancário mundial, o sistema monetário mundial, o sistema de moeda mundial precisa ser tão bem compreendido pelos Greenspans e Bernankes do mundo. E você, não é verdade? Os operadores de câmbio, os caras que fazem apostas de bilhões de dólares todos os dias, o lendário cara de Wall Street no final dos anos 90, os irmãos Salim. Lou Bernieri. O cara que escreveu O Dinheiro. Michael Lewis, o Poker do Laird. Sim, o Poker do Laird. Quem é o grande negociador? Lou Ranieri. Não, o homem que chefiava a mesa e passou a administrar o fundo de hedge que investiu em capital de longo prazo. Ah, sim, não me lembro. Quem é esse cara? Quero dizer, não me lembro, desculpe. Ranieri. Mas esses caras devem compreender o sistema. Não, eles não entendem o sistema. Eles entendem a parte local do sistema.
Então, por exemplo, por que não apenas a inflação, mas também o fato de que a maioria dos banqueiros fica apavorada só de pensar que o público sabe que o banco realmente não tem o dinheiro deles em determinado momento? Uma das coisas que aconteceram durante a Grande Depressão foi a corrida aos bancos. O motivo pelo qual os bancos não mantêm muito dinheiro no próprio banco é porque eles assumem que nem todo mundo vai querer sacar seu dinheiro no mesmo dia. Então esse não é realmente o medo da inflação. O medo é uma corrida ao banco. Querem sacar algo que na verdade não existe. A inflação está ligada às taxas de juros. É um exemplo mais complicado. Mas quando o seu dinheiro não compra a mesma quantidade de produto este ano que comprava no ano passado, se ele compra cada vez menos, como aconteceu, você usa o termo hiperinflação. Infelizmente, existem certos países específicos que não possuem uma administração eficiente, como ocorre na África atualmente. Por exemplo, uma nota de 100 bilhões de dólares no Zimbábue equivale a apenas um único centavo americano. Esse é o exemplo perfeito de hiperinflação. Ela aumenta, dobra a cada dia. Então as pessoas ficam com medo de que o valor no sistema comece a se deteriorar. Mas se eu perguntasse para você, seu médico entende o sistema do seu corpo? Você diria, espero que sim, pois quero saúde. Mas pode ter infecção nos rins, um ataque cardíaco ou um joelho quebrado. Existem muitas partes nesse sistema. E de fato, quando você faz essa pergunta, muito poucos médicos entendem o seu corpo inteiro. Há um especialista para o seu joelho, há um especialista para o seu cisto pilonidal, há um especialista para a sua cabeça e agora temos especialistas em diferentes áreas. Então, vou responder a sua primeira pergunta sobre o Instituto Santa Fé. A economia mundial e o seu corpo são ambos compostos por pequenos sistemas que interagem entre si e formam um grande... Você espera, isso é o que surpreende todos os pequenos por aí. O movimento populista, as pessoas comuns que não tiveram aumento de salário em 30 anos. Eles acham que essas elites, sabe, tem tudo. Os caras na sala tomando as decisões, o pessoal do partido de Davos. Você está sentado ali. Eu não acho que muitas pessoas hoje realmente entendam a complexidade e todas as peças móveis e como elas interconectaram o sistema financeiro mundial. Agora, o NICE. Não só eles não entendem a complexidade, e isso remonta à Santa Fé. O Instituto foi uma tentativa de ver se havia uma maneira de matematizar, formular ou entender algoritmicamente o que significa o termo complexidade. Isso volta à pergunta original. Sistemas complexos são complexos, por definição, mas não necessariamente. Não é apenas um nível de complexidade. Podemos dizer, bem, nossos dedos são complexos, os movimentos são complexos. Os músculos das nossas mãos, mas não são tão complexos quanto o sistema sanguíneo. Agora eu tenho um sistema circulatório. Tenho sistemas sobre sistemas, de forma que não há ninguém, grupo ou pessoa que realmente entenda como o corpo funciona. Não existe um único grupo que compreenda o funcionamento dos sistemas financeiros. Você pode entender os ILEWA, mercados de títulos. Agora você perguntou sobre a negociação de capital de longo prazo. Era um fundo de títulos. Uma parte muito pequena deste sistema muito complexo. Então, o propósito fundamental do Instituto Santa Fé era ver se havia uma maneira de entrar, de alguma forma, para compreender profundamente como sistemas complexos interagem. Avançando para os dias de hoje, Steve, onde o Google e essas outras empresas de mecanismos, as grandes corporações de inovação tecnológica, estão se dedicando arduamente a tentar construir a inteligência artificial. A coisa mais estranha que eles descobriram, uma das coisas mais estranhas é que os sistemas que eles projetaram, essa inteligência artificial sobre a qual muita gente já ouviu falar, são compostos por vários sistemas. Eles são chamados de redes neurais, um termo simplesmente tirado do funcionamento do cérebro, neurônios no cérebro, redes, porque realmente se parecem com uma rede. Eles colocam alguns dados de entrada, os computadores processam e devolvem uma resposta. Parece normal? É porque você está pensando naquela antiga calculadora de 1976. Quando você pergunta para a pessoa que projetou o sistema como ele chegou àquela resposta, como a sua rede neural, você pode me mostrar os cálculos? Eles dizem, não, nós não sabemos. Nós não sabemos como aquilo que projetamos realmente chegou àquela resposta. Isso é bem estranho.
Eles pegam a mesma rede neural agora e a colocam na frente de um videogame. Sem aprendizado, nada. Eles disseram ao computador, sente-se na frente do seu videogame e aprenda a jogar. Parece que o computador aprende melhor do que qualquer humano na história, mais rápido do que qualquer humano na história, vence qualquer humano na história. Mas quando você pergunta ao projetista como ele fez isso, ninguém sabe. Ele simplesmente fez. Então esse é o primeiro pequeno toque das coisas que já alcançamos. Um lugar onde não entendemos e nós mesmos construímos. Num domingo à tarde, 14 de setembro de 2008, onde você estava? Desculpe? Foi na noite em que colocaram o Lehman Brothers em falência em Londres. Eu estava na cadeia. Sério? Sim. Então, a crise de 2008 ocorreu quando você estava preso? Sim. Isso vai ser incrível. Isso vai ser incrível. Pensa bem, você não tinha seu Wall Street Journal entregue de manhã, nem o Financial Times. Não, como você ficou sabendo, como você ouviu falar? Porque Esqueci, é verdade. Eu estou tentando, isso vai ser incrível. Vamos voltar e fazer isso de novo. No domingo à tarde, porque eu quero saber muito mais sobre as pessoas. Os gênios entendem a complexidade do sistema financeiro, porque eu acho que o melhor exemplo que temos é a crise financeira, no colapso de 2008. Domingo à tarde, 14 de setembro de 2008, eles trabalhavam intensamente em Midtown Manhattan, nos escritórios do Lehman Brothers e escritórios de advocacia locais, junto ao secretário do Tesouro e o Federal Reserve, decidindo o futuro do Lehman. Decidiram não salvá-lo e prepararam sua falência para a abertura do mercado em Londres no dia seguinte. Como você soube o que aconteceria com o Lehman Brothers e o que pensou quando ouviu que ele iria à falência? Fico feliz que você tenha feito essa pergunta. Eu estava em confinamento solitário em 14 de setembro. E novamente, algumas das histórias públicas sobre o tempo maravilhoso que tive na prisão e minha liberação para trabalho meses depois. Eu já estava lá desde junho, em uma cela de 2,4 por 3 metros, com uma cama de 1,8 metro nos fundos. Uma pia cromada com o vaso sanitário acoplado e um pequeno pedaço de metal saindo que supostamente servia como mesa. Agora, como eu estava na cadeia, não havia livros. Por quê? Não há biblioteca. Sem biblioteca, mas você está na cadeia. Não, eu estava na cadeia, não na prisão. Então, na cadeia, eu estava em um lugar chamado Unidade de Habitação Especial, que é para as pessoas mais duronas, difíceis e perigosas. Eles me colocaram lá eles disseram, para minha própria proteção. Então eu estava em uma cela de 2,40 por 3 metros, com uma pequena abertura na porta, por onde serviam minha comida em uma bandeja de cerca de 23 por 10 centímetros. E assim que eu terminava de comer, eles pegavam a bandeja e fechavam a abertura. E um dos guardas disse: "Você entende que Wall Street está quebrando? Estou preocupado com meu fundo de pensão. O que devo fazer?" E eu disse: "Desculpe, Wall Street está em colapso? O que aconteceu?" E ele disse: "Há uma crise e algumas empresas estão falindo." Perguntei: "Tem certeza?" Ele respondeu: "Sim, está nos jornais. Tememos perder nossas economias, seja em planos 401k ou pensões. Não sabemos nada sobre dinheiro. Senhor, Epstein, pode nos dizer o que está acontecendo? Será que vou conseguir pagar a educação dos meus filhos? Será que eu vou acabar indo à falência?" Uma empresa chamada Lehman Brothers, e existe uma outra empresa na capa do jornal hoje chamada Bear Stearns. "Ah não", eu disse, "mas por quê?" Porque essa era exatamente a empresa da qual eu era o sócio principal e, na verdade, era essa a mesma empresa. Eu tinha um investimento financeiro muito grande nela, então, honestamente, é uma ótima história para contar. Eu não tinha meu Wall Street Journal, mas de manhã, bem cedo, você tem direito a fazer 2 ligações a cobrar. E quando você pega o telefone, pode discar um número e quando a pessoa atende, ela diz que você está recebendo uma ligação do presídio do condado de Palm Beach. Você aceita a cobrança reversa? E a pessoa ou diz sim e a ligação é completada, ou a pessoa diz não.
A pessoa para quem eu liguei foi Jimmy Kane, o presidente da Bear Stearns. E eu disse, me conta o que está acontecendo. Então meu conhecimento sobre a crise financeira veio do Jimmy, que estava no olho do furacão, me contando sobre o que tinha acontecido com o Lehman, que tinha quebrado. E eles estavam tentando descobrir uma forma se deveriam resgatar o Bear Stearns. Exatamente naquele momento. Isso realmente chamou muito a sua atenção. A bagunça que você fez da sua vida para acabar em uma situação em que você é uma das maiores mentes financeiras do mundo, observado por líderes mundiais e consultado sobre seu pensamento pelas pessoas mais proeminentes e importantes do mundo. E aqui está você em confinamento solitário. Você nem consegue, tem que fazer uma ligação a cobrar para alguém. Isso te chamou a atenção na época? Como? Todos os fios da sua vida se juntaram e te colocaram nessa posição? Ou foi você quem se colocou nessa posição? Não. Então nunca te ocorreu quando você teve que fazer sua ligação a cobrar, uma das suas 50% das suas ligações a cobrar? Naquele dia, você liga para o presidente ou para o CEO da Bear Stearns. O maior evento financeiro da sua vida está acontecendo, do qual toda pessoa influente do mundo estaria buscando a sua opinião. Segundo, seria uma oportunidade única na vida de aplicar o seu ofício. Terceiro, seria uma oportunidade única na vida de ganhar dinheiro, se você fosse esperto, e obviamente você é esperto. Você está me dizendo aqui, sinceramente, que nunca te ocorreu como você acabou em um lugar onde teve que fazer uma ligação a cobrar de cela de prisão de 1,80 m por 2,70 m, com uma cama de aço e sua comida sendo passada por uma abertura? A pergunta que você quer fazer é, para quem foi a outra ligação? Para quem foi a outra ligação? A outra ligação foi para meu amigo no JP Morgan. Quem era então? Eu não sabia na época, tentando comprar o Bear Stearns. Então, em um certo momento, eu estava com 2 telefones, o que era difícil. Por medo de que as pessoas se enforquem, os fios não são conectados, são bem curtos. Eu alternava entre 2 telefones, com o Bear Stearns e o JP Morgan ao mesmo tempo. Então eu achei engraçado. E nunca te ocorreu como acabou numa situação dessas? Não, isso provavelmente me tornaria autoconsciente. Você não pode esperar que eu acredite nisso. Eu sei, eu também não acredito. Você está me dizendo que, durante aquele dia, você nunca teve um momento assim? Você sentou ali e pensou, que diabos eu fiz da minha vida para estar numa cela de 6x9? Quando eu deveria estar numa mesa de operações ou deveria estar na minha casa de 250 milhões de dólares, sabe, o maior sobrado de Nova York, atendendo ligações do rei da Arábia Saudita, do presidente da China, do chefe da Rússia, do presidente dos Estados Unidos, para salvar a população mundial de um desastre financeiro. Você realmente espera que eu acredite que isso nunca aconteceu? Você está sugerindo que eu estava um pouco deprimido e como isso pode acontecer comigo? Não estou dizendo que estou deprimido. Reflito sobre como cheguei a esta situação. Eu estava justamente comentando como é estranho que isso aconteça. É simplesmente estranho. Estou usando um macacão e chinelos. Cor do macacão? Marrom. Marrom. Macacão marrom. Sim. Eu notei que não usa muito marrom. Não. Macacão marrom e chinelos de dedo. Sim, chinelos de dedo. Sem acesso a livros, jornais ou qualquer informação. A qualquer coisa. Você vivia de informação. Exceto as minhas barras Almond Joy. Eu tinha barras extras. Você comia Almond Joy e afins por medo do que os cozinheiros faziam na comida? Sim. Isso aconteceu porque você foi preso pelos crimes pelos quais foi preso? Não. Foi simplesmente porque era... Porque você era rico? Sim. Como você sabia disso? As pessoas constantemente. Se eu estivesse passando ou precisasse ir ao médico, as pessoas pediam dinheiro emprestado ou faziam outros tipos de comentários sobre... No começo. Quais eram os comentários? No começo, quais eram os comentários? Bem feito para vocês, esses caras ricos, por estarem bem aqui do meu lado. Não falavam nada sobre seus crimes? Não. Então todo esse boato que você sempre ouve sobre pessoas na prisão que cometem o tipo de crime que você cometeu, o que você está dizendo na sua experiência pessoal não é verdade? Não. Foi tudo porque você era rico? Sim.
E era tudo porque eles queriam pedir dinheiro emprestado. A gente com certeza vai dar muitos conselhos, sim. Viu? Onde ganham conselhos sobre o ir longe, ir longe. Sim. Diz, Hora de compra? diga-me, preso na solitária, havia várias coisas interessantes ao longo do caminho. Sim, eles queriam aquele objeto. O que isto revela da natureza humana? Acho que descobriram que um dos motivos de me manterem em confinamento solitário era... Eles temem que todos queiram saber quais ações comprar. Mas o que aconteceu depois? Esta crise atual está na primeira página de todos os jornais. Eu não... Quero perder este dia. Perdão. Quando você ouviu isso pela primeira vez, você... Foi mesmo? Urso? A Bear Stearers foi à falência. 6 meses antes. Não, é exatamente a mesma hora. Faz parte do acordo. Eu... Pensei, não. Eles salvaram o Bear Stearns, mas optaram por não salvar o Lehman Brothers. 6 meses antes, eles haviam resgatado o Bear Stearns, mas o Bear Stearns continuava sendo um zumbi. Uma sombra do que já foi. Uma versão antiga de si mesmo. Mas eles tinham, entre aspas, salvado a empresa. Por que eles tomaram essa decisão, na sua opinião? Por que Hank, Paulson e Bernanke esse conceito de risco moral? Explique para o público o que é risco moral. E por que eles salvaram o Bear Stearns 6 meses antes e por que os caras mais inteligentes da sala decidiram não salvar o Lehman Brothers? Boa pergunta. A questão é que eu teria que voltar atrás. Com esses sistemas, é como a forma que seu médico responde a qualquer emergência no seu corpo. Eles podem decidir salvar seus rins e deixar a vesícula biliar de lado, porque a vesícula é menos importante para o seu sistema como um todo. As pessoas, naquela época, mesmo que não faça tanto tempo assim, o bicho-papão era quando diziam, bem, o que realmente aconteceu? Jeffrey, o que realmente aconteceu? O que é essa crise financeira? E alguns dos progressistas e da direita culpam os bancos. A culpa foi dos bancos. E a responsabilidade é toda desse conceito muito esotérico e pouco compreendido, conhecido como derivativos. Foram realmente os derivativos que causaram essa crise financeira, porque de alguma forma os derivativos saíram do controle. E como no Mickey Mouse. E foi assim que você começou sua trajetória financeira, seu caminho até a baioneta passou diretamente pelos derivativos? Sim, mas não foram os derivativos que causaram isso. Os derivativos não foram a causa de jeito nenhum. Dizer que seu cabelo causou seu ataque cardíaco por estar sobre você... A sua cabeça quando você caiu. Então, qual foi a causa disso? Não existe, digamos assim, não existe um específico causa. São colapsos de sistemas. Então, quando? Ao emitir a certidão de óbito, você pergunta, de que ele morreu? Dirão que foi insuficiência cardíaca. Mas qual a causa disso? Bem, ele tinha pressão alta, açúcar elevado, era diabético e tinha outros problemas. Mas eles dizem, não, precisamos de uma palavra na sua certidão de óbito. Ele morreu de dano cerebral? Ele morreu de insuficiência cardíaca? Essa é a crise financeira. Muitos perguntaram, o que causou isso? Escreveram como em uma certidão de óbito, derivativos. Mas derivativos não foram a causa fundamental, não são a causa fundamental de nada. Então, foi domingo ou segunda-feira? Era segunda de manhã quando você fez suas ligações a cobrar entre o Bear Stearns e o Morgan Stanley ao mesmo tempo. JPM. JP Morgan. Você sabia? Isso foi na manhã de segunda-feira. Você fez isso, Jeffrey? Ser considerado um dos gênios das finanças do mundo. Você entendeu o quê? A falência do Lehman Brothers, um efeito dominó? Que, na quinta-feira, o sistema financeiro estaria sob tamanha pressão que, se não recebesse uma injeção de $1 trilhão em dinheiro nos Estados Unidos, poderia entrar em colapso. Você sabia disso na época? Você viu isso na época? Sim. Você fez isso? Sim. Por quê? Repito, não quero aborrecer vocês nem o público com... A ideia é que seja um procedimento médico, mas você teve falhas do sistema. Então você reconheceria se eu dissesse para você, você percebeu quando seu pai estava no chão e ele estava segurando o peito e não conseguia respirar? Era uma situação ruim, ele poderia morrer. Foi assim que eu vi. Você viu? Você pensou logo no mercado de papel comercial e nos gatilhos mecânicos que, na verdade, tinham que atravessar essas placas de circuito. Você conhecia os circuitos? Você entende os circuitos? Ou você tem uma noção dos circuitos pelos quais você é levado? Sim, mas só por causa de uma analogia com o corpo.
E na verdade por causa dos meus telefones contra a parede com meus fiozinhos de metal. Porque no dia seguinte conversei com outra pessoa em Washington sobre as questões do que eu achava que estava acontecendo e fiz a mesma discussão sobre o... Estavam no prédio do Tesouro? Sim. Então, em uma cela de 1,80 metros por 2,70 metros em... Os telefones ficavam posicionados fora da cela. No condado Palm Beach, Califórnia? Palm Beach West Palm Beach? era sua dieta de sucos. West Palm Beach, Flórida. West Palm Beach, Flórida. West Palm Beach, Flórida. Você está fazendo uma ligação para Washington, D.C., para falar com algum vice-secretário do Tesouro, A tesouraria, alguém do Tesouro, certo? Isso não acontece na noite anterior, antes de você ir para a cama. Você nem se dá conta disso. Você nunca tem um momento para refletir sobre si mesmo. Como foi que eu fui parar nessa cama de metal quando deveria estar no centro das atenções? Não, eu tinha um telefone. Como eu disse, posso conversar com qualquer pessoa, não importa onde eu esteja. Falo com a mesma pessoa como se estivesse lá em Palm Beach, mas estou aqui preso. Mudou lá. Diz que o meu telefone... Isso tudo é besteira. Não, mas você pode fazer 1000 ligações. Aqui basta fazer uma só. Pense em como isso era melhor. Tive que decidir para quem ligar, era estranho. Normalmente ligaria para 20 pessoas. E qual foi o conselho que você deu para ele? Eu disse, você tem um paciente doente. E é muito parecido com um paciente doente na sala de emergência. Você não pode pensar nisso como se fosse o seu carro. Pessoas na vida normal pensam em dinheiro e coisas como se fossem uma máquina. E infelizmente, se o seu carro quebra, carros são sempre fáceis de consertar. Meus jatos, meus carros se quebram, eu sei que podem ser consertados porque simplesmente seguem o mesmo padrão. Se essa peça quebra, você substitui a peça e a coisa volta a funcionar. Pessoas e o sistema financeiro não são máquinas. Eles não podem ser consertados da mesma forma. Você não pode simplesmente tirar a caixa, colocar mais dinheiro no mercado de commercial paper e achar que isso é como trocar o carburador do carro. É muito mais do que isso. Tem um paciente que não consegue respirar, tem problemas de estômago, não enxerga e parece estar sangrando ao mesmo tempo. O que devo fazer primeiro? Tenho que pensar nisso como um sistema. Qual o lugar mais lógico? Qual é o lugar mais perigoso? Se o seu coração parar, precisamos fazê-lo bater novamente. Se no equivalente para o amplo mercado financeiro. Por que eu tenho que fazer seu coração bater de novo? Preciso fazer seu sangue circular. Se o sangue parar de circular, você morre. Se a liquidez financeira, que é exatamente o equivalente ao sangue vital no sistema financeiro global, acabar secando completamente... Liquidez é dinheiro em caixa, dinheiro em... Sistema, esqueça o que é. Liquidez é liquidez. Isso permite o funcionamento do sistema, é a essência do sistema. Você precisa bombear sangue com força para o corpo da economia para mantê-lo fluindo. E se você, especialmente quando está preocupado com a morte de alguém, não vai se preocupar com detalhes insignificantes, como, por exemplo, bem, a camisa ficou suja e houve alguns danos. Bombeie esse sangue, mantenha o bombeamento de sangue. Quando você conversou com a pessoa do Tesouro na terça-feira, dia 16, você teve alguma impressão? Enquanto você estava sentado em sua cela de 6x9 em West Palm Beach, Flórida, você sentiu que eles estavam no controle da situação? Não, você não pode. É impossível estar no controle de tudo. Isso não existe. É como o médico assistindo o paciente morrer. Você espera ter alguma confiança de que ele já viu isso antes? Ele reconhece que há alguns passos iniciais antes de enfaixar o dedo do cara ou se preocupar com o sapato que ele está usando. Então espera-se que os médicos responsáveis, cuidando do paciente na emergência, tenham experiência suficiente e discernimento para manter o paciente vivo. Você achava que eles tinham essas qualidades, paciência e discernimento? Tinham bom discernimento e você precisava de sorte, como no paciente morto. Deve-se injetar o sangue e torcer para não ser tarde demais. E talvez você cometa alguns erros, mas precisa saber que terá que se recuperar do choque. Na preparação para a crise de setembro de 2008, eu acho que não cuidava de finanças. Naquele verão, quanto tempo passou na prisão? Fui preso em junho. 30 graus. Durante todo o verão? Sim. Antes de ser preso, você ainda era muito ativo nos mercados financeiros? Sim. Ativo significa que você negocia moedas e ações diariamente desde o primeiro dia. As pessoas... Não. É algo como você, ou você dá conselhos para as pessoas negociarem ações ou moedas? Eu não opero todos os dias. Acho que é como Woody Allen mencionou. Você não pode vencer o banco. Então eu tento escolher meus momentos, sabe? George Soros escolheu o momento dele, e que quando a libra esterlina caiu, teria sido uma ótima chance para lucrar. Isso me escapou na prisão, mas não é assim que eu penso.
Na primavera de 2008, o Bear Stearns começou a ter problemas, creio eu, naquele período. Decidiram salvar a empresa. Executivos do banco te consultaram naquela época, na crise do Bear Stearns? Não, mas veja bem, mais uma vez, isso é desconhecido para a maioria das pessoas e é fácil culpar os outros. Em relação à crise financeira, por exemplo, você culparia alguém por ter dado a bebida ao seu pai antes dele ter o ataque cardíaco. Mas o que realmente aconteceu? O verdadeiro inimigo do sistema financeiro foi Bill Clinton. E se você me perguntar o que e quem causou a crise financeira, eu diria que foi Bill Clinton. Por causa do que Bob Rubin e ele fizeram para desregular o sistema financeiro? Não, porque da última vez que tivemos nossa entrevista de 60 minutos, você me falou sobre propriedade de casa. E você me perguntou se todo mundo deveria ter uma casa própria. E eu te disse, não, é arriscado demais. Então, o colapso financeiro de 2008 ocorreu em decorrência direta de afro-americanos, hispânicos e brancos trabalhadores que desejavam conquistar uma participação na sociedade. Tudo isso acaba recaindo sobre os ombros deles. Eles são os únicos culpados. Não, de jeito nenhum. Ok. E eu Não falei que eles eram culpados. Fui claro que foi o Bill Clinton. Ok. Por que foi o Bill Clinton? Porque o Bill Clinton queria conseguir votos dessas pessoas. E ele vendeu para eles a ideia de que, em vez de alugar uma casa, e historicamente os valores das casas aumentaram, ele disse, vocês, dessas comunidades locais que nunca conseguiram comprar uma casa antes, eu vou mostrar um caminho. Eu vou dar um jeito para vocês, porque tenho certeza que vou conseguir o voto de vocês, de que vocês podem ter uma casa própria, porque eu quero o voto de vocês. Então, o que vamos fazer é o seguinte, vou deixar você comprar uma casa, Sr. Bannon, quando você realmente... Você está bem na fronteira, talvez, ou nem mesmo na fronteira. Seu crédito não é bom. Ok, vamos ser honestos. E não é minha culpa. Não é. A culpa é de Bill Clinton. Mas aconteça o que acontecer neste momento, sua pontuação de crédito ou algo assim não está nada boa. Agora, normalmente, você vem até mim e quer pedir dinheiro emprestado. Eu sou um banco. E eu digo, sinto muito, Sr. Bannon, não posso lhe emprestar dinheiro, porque sua pontuação de crédito não está onde deveria estar. Espero que, se você trabalhar mais e resolver alguns dos seus problemas, ela melhore. Mas não, o que eu digo é que vou dar um jeito de te emprestar. Não te dá. Vou te emprestar dinheiro de qualquer jeito, mesmo que você não tenha um bom histórico de crédito. E não se preocupe, vou eliminar a expressão você não tem crédito ruim. Ter um histórico de crédito ruim soa pejorativo. Você não quer ser uma pessoa. Parece preconceituoso. Sim, realmente parece um tanto preconceituoso. Então, o que vamos fazer é passar a denominar a sua situação de crédito. Subprime. Quase ninguém sabe o que isso significa na realidade atual, subprime. Isso significa que o termo prime é um crédito de excelente qualidade, enquanto subprime não é um bom crédito, é um crédito de risco consideravelmente abaixo do nível ideal. Então, vamos dar um nome que as pessoas realmente não vão entender e diremos o que teremos. As pessoas te emprestam dinheiro, mesmo você sendo um tomador de empréstimo de alto risco, e eu vou encontrar algumas agências governamentais para garantir seu empréstimo, embora eu não ache que você seja um bom risco. Então os bancos dizem não. Nós não queremos inicialmente, os bancos disseram desculpe, isso é arriscado demais, senhor. Presidente, para nós. Estamos no ramo de gerenciar riscos, não é o nosso dinheiro. É o dinheiro das pessoas que trabalham duro guardado em nosso banco. Não podemos emprestar para pessoas cujo crédito não é prime. Você está nos pedindo para emprestar para pessoas que são subprime. E ele diz, aqui está o ponto, se vocês não fizerem isso, Sr. Bannon, vou garantir que o nosso Departamento de Justiça o processe formalmente por concessão de crédito discriminatória. Porque você se recusa terminantemente a emprestar para os meus clientes subprimes. Em termos de negócios, você nunca deveria emprestar para eles. Mas o que vamos fazer é, eu vou criar uma agência chamada Fannie Mae e Ginnie Mae. Só mais alguns nomes de agências.
Elas vão garantir o seu empréstimo. Então não se preocupe. Não se preocupe. Você não precisa mais pagar de volta. Mesmo assim, e talvez você nem precise mais trabalhar tanto. Isso provavelmente é uma afirmação dura, mas esses agentes, essas duas grandes empresas, Fannie Mae e, vão garantir que o banco receba seu dinheiro. Agora, o banco diz: uau, o melhor negócio da história. Eu me recusei a emprestar para o senhor Bannon, mas agora ele tem o irmão mais velho, o tio Sam. Ele foi até o tio Sam e o tio Sam disse: eu estou garantindo. O banco diz: eu quero todo mundo. Me dê o maior número de pessoas que você puder, porque o tio Sam é o melhor crédito do mundo. E não só isso, é o governo dos Estados Unidos. Nós vamos pegar tudo, vamos pegar o máximo de subprime que conseguirmos lhe dar. Isso acontece justamente porque é o mais excelente investimento do momento. É um investimento estranho porque a política acabou se inserindo nos números. Política não pertence aos mercados. Mas agora vamos ter, eu quero os votos, vamos fazer garantias para que você, que normalmente não conseguiria uma casa, possa conseguir uma casa pelo banco. O banco diz: este é o melhor negócio da história. Vamos agrupar 100, 300 ou até 1000 de vocês, subprime. E então venderemos esses pacotes para outra pessoa. E assim todo o sistema financeiro fica atolado em hipotecas subprime. Isso se torna o problema. O que você... Quer dizer, atolado? Isso é oferta demais? Isso é um problema de oferta e demanda? Você acaba com oferta demais? Não. É uma ótima pergunta. O que é oferta demais? Oferta, o que significa? Bem, então você chega às pessoas, voltando à sua primeira pergunta para mim. Líderes do governo. Líderes do governo sabem, se forem bons e sabem fazer contas, conseguem equilibrar seus talões de cheque. Então, certas pessoas no Congresso disseram: bem, como você avalia essas hipotecas subprime? Os bancos dizem: temos avaliado da mesma forma. Sempre avaliamos assim nos últimos 20 anos. As firmas de contabilidade, existe algo neste país chamado contabilidade GAAP, que é um tipo padrão de contabilidade. E nós contabilizamos exatamente da mesma maneira que sempre o fizemos. Se nós efetuamos o pagamento de $1.000 pela sua hipoteca, ontem à noite, quando registrarmos em nossos livros hoje, vamos dizer que o valor dela é $1.000. Faz sentido. Eu paguei por ela ontem à noite. Qual é o valor dela? É $1.000. Foi isso que paguei por ela ontem à noite. Não. Os congressistas disseram: isso não é realmente uma boa resposta, sabe? Isso não nos dá confiança de que você sabe o que está fazendo. Porque o que acontece se você tiver que vender isso amanhã de manhã? Se algo acontecer e você tiver que vender, lembre-se, existem tipos de testes de estresse. Você conseguiria avaliá-lo pelo valor que pagou no dia anterior? E Wall Street diz: não é assim que você pode pensar sobre isso. Isso é loucura. Nós sempre avaliamos as coisas pelo custo do dia anterior. E eles mudaram o método contábil. Basicamente, serve para dizer, não o que valia ontem, mas se eu tivesse que vender agora, por qual valor ele seria vendido? Isso é impossível. Então, o que acontece é, agora, todo banco tem que avaliar algo que comprou ontem por um valor menor do que pagou. Nunca antes, em 20 anos, eles tiveram que fazer isso. Então, algo que compraram por $1.000, que nos livros valia 1.000, agora vale 990. Isso começa a... Você perguntou sobre o que comecei a pensar. Se algo era $1.000 e agora está em 990, essa pessoa agora tem que avaliar por 980. Quando você começou? Ficar nervoso. Eu entendo Bill Clinton e tudo isso. Você trocou de óculos? Sim. Ok. Eu troquei de camisa. Eu vi aquela preta. Atualmente ele se encontra... Perfeito. Vamos ter todo tipo de mudança. Estou experimentando. Quando você teve essa sensação, você já antecipou que algo como 2008 poderia acontecer? Não. Como isso é possível? A palavra eu posso repetir até cansar é que é muito parecido com eu anteciparia que vou ter um ataque cardíaco amanhã. Improvável.
2008 foi um ataque cardíaco ou um derrame debilitante? É uma melhor? Eu não. Foram aqueles dois. Por que os dois? Porque, na verdade, o sangue estava secando no sistema e a cabeça, que é o Banco Central, não estava funcionando. Então, de certa forma, foi uma combinação. Foi uma crise. Você viu isso se formando ao longo do tempo? Sempre esteve à espreita em segundo plano. Quero dizer, se você tem um pai mais velho, você diria que é possível? Você antecipou que ele teria um ataque cardíaco hoje? Não, você espera que as coisas vão melhorar e talvez eles consertem. O sistema estava ficando complexo demais. E não era baseado em derivativos, porque o que as pessoas continuam esquecendo, e como eu estava explicando Wall Street e em muitas profissões, incluindo Wall Street faz parecer complicado. Eles não querem que o pequeno entenda o que eles fazem, porque ganham muito dinheiro e não fazem muita coisa. Então eles revestem isso com palavras como derivativos, opções de ações e contratos futuros de commodities, e diferentes tipos de contratos. É tudo bastante... Todo mundo é capaz de entender isso. Não é complicado. Mas Wall Street, porque ganha tanto dinheiro fazendo coisas relativamente simples, precisa tornar tudo mais complicado do que realmente é. Tivemos uma recessão muito grande no início dos anos 90, baseada no mercado imobiliário, e o Japão basicamente entrou em colapso. Veja só, vocês tiveram uma recessão nos anos 90. Eu não sei no que ela se baseou. É sempre interessante olhar para trás e dizer, separando de existem certos gatilhos, como nos anos 70 houve um... Para você, o que causou a recessão dos anos 90? Claramente foi uma grande recessão. Não, eu sei que houve uma recessão. Isso eu sei, com certeza. Isso é um fato. Todo o resto é meio especulação sobre por que aconteceu. Pois é. Há algumas especulações que têm 0% de probabilidade de serem verdadeiras e outras que têm 90% dentro desse intervalo. Quando você observa a variedade de alternativas do que poderia ter causado isso em 90, e o que estou tentando fazer é levar você até 2008. Olha, você é o cara mais inteligente da sala, certo? Você sabe disso. Você acha que existe alguém no mundo hoje? Ops, eu acho que essa vai ser uma pergunta ruim. Não, mas você acha que existe alguém no mundo hoje, os Alan Greenspans, os Bernankes, existe algum banqueiro central, sabe? Qualquer sócio de qualquer empresa de Wall Street, qualquer cara que administre uma mesa de operações, e eu aceitaria seria qualquer um, ou qualquer um como Larry Fink na BlackRock, Steve Schwarzman na Blackstone, os 100 melhores caras do mercado financeiro. E vamos incluir alguns economistas ganhadores do Nobel, e vamos incluir os melhores professores de Wharton, de Harvard, de Stanford. Você acha que existe alguém que entenda de dinheiro ou do sistema financeiro mundial tão bem quanto você? Deve haver. Mas não chega ao topo da cabeça? Não. Ok, tudo bem. Agora que compreendi bem isso, vamos retornar para o ano de 1990. Nesse período, da queda do Muro de Berlim até 2008, começamos com a implosão da economia japonesa e dos mercados financeiros japoneses em Tóquio. Tivemos uma enorme valorização das ações da internet. Tivemos a implosão disso em 2000, a falência da Drexel Burnham em 1990, a implosão do Japão, uma grande valorização dos mercados de ações da internet, a implosão da internet em 2000, cerca de 10 anos depois, e então essa valorização durante a guerra do Iraque e tudo aquilo, até a alta de 2008. 10 anos, parece que estamos em algum tipo de ciclo de 10 anos. Antes dos anos 90 foram os anos 70. Você... Parece um astrólogo. Ok. Eu não sou um financista. Eu não vou ser um matemático. Só me parece um padrão de a cada 10 anos. Isso é enganoso. Exato. As pessoas gostam de ver padrões onde não existem. Então... Crises financeiras a cada 10 anos parecem ser só impressão minha. Sim. Capital de longo prazo. Capital de longo prazo que precisou ser resgatado no final da década de 90, quando todos entraram em pânico. E esse resgate hoje pareceria insignificante. Eram 5 bilhões de dólares ou 30 bilhões de dólares. Empresas falham o tempo todo. Mas eles lançam capital para eles. O Federal Reserve interveio. As pessoas dão errado. As coisas dão errado o tempo todo. Sim, você está certo. O público que está assistindo isso, né, os pequenos, eles vão à falência o tempo todo e ninguém liga. Sabe por quê?
pois são pequenos. Mas quando a Long Term Capital Management, a Bear Stearns ou a Lehman Brothers falem, as pessoas se importam porque... É uma caracterização injusta. Por quê? Porque é a complexidade da situação. Se pensar no... Você tem um sistema complexo. Você tem o seu corpo. Na verdade, aquele carinha é o meu dedo. E... Bear Stearns é o seu coração. Isso mesmo. O sistema bancário me apaixona. Não posso arriscar o meu porque, veja, não é só o meu... Não pôde nomear... Pera! Pare. Não, espere aí. Ele tentou se segurar, mas não funcionou. Você não é capaz. Você é... Como um mago júnior tentando fazer isso. Você não tem, já que não pensamos em ninguém tão bom quanto você, talvez existam outros, sem se gabar. Você é humilde. Tinha que ser em algum momento, por favor, me diga, houve algum momento antes. Você foi para a cadeia e basicamente ficou sem acesso à informação diária. No verão de 2008, que você começou a ficar muito nervoso, que esse sistema complexo, que havia algo profundamente errado. Ok, primeiro, vamos voltar. Quando eu digo que ninguém entende o sistema melhor do que eu, não quer dizer que eu seja... Parece um médico, mas teme processos ao opinar. Não é. Você não está assumindo nenhuma responsabilidade. Sem passivos contingentes aqui. Não, mas a palavra entender é o problema. Eu não entendo o sistema. Então isso é... Eu não entendo o sistema financeiro. Você pode parar? Não pode sentar aqui e me dizer... Não. Não, acabamos de passar por isso. Os gestores de fundos, os banqueiros centrais e comerciais, os chefes de bancos de investimento, de mesas de operações e os principais economistas e as palestras da Escola de Negócios de Stanford. De todos os 250 principais anônimos, esses caras estão no seu nível. Você tem que entender isso. Alguém... Não, desculpe. Mas nós todos não entendemos. Ninguém aqui consegue entender. É um milagre. É exatamente isso. Essa é parte do problema. É totalmente impossível de entender essa palavra. Entender simplesmente significa que se isso acontece aqui, aquilo acontecerá lá. É previsível. Entender significa que é previsível. Não é previsível. Esse é o problema. É muito em sistemas complexos, essa era a fascinação. Existe uma maneira de extrair algum nível de previsibilidade? Na verdade, você faria a pergunta, é uma ótima pergunta, que seria, foi um derrame ou um ataque cardíaco? Agora, a maioria das pessoas não sabe que antes de terem um derrame, elas já tiveram um derrame. Elas simplesmente têm um derrame. Elas entendem o porquê? Em retrospecto, você volta e pode fazer várias explicações que podem soar bem. E se você está falando com um trabalhador, está usando uma linguagem que ele nunca vai entender, é complexo. Então ele simplesmente vai ao médico dele, ele diz que tem um problema gastrointestinal com diverticulite, em vez de dizer que teve dor de estômago. Você comeu comida estragada. As pessoas não gostam de falar em termos normais do dia a dia. O sistema teve um derrame, mas não sabemos o porquê. Mas você simplesmente, ok, pessoas trabalhadoras. E há um grande benefício social nisso, você não concorda? Com as pessoas tendo participação no sistema. Quando se fala hoje em propriedade do sistema, não significa... Recomeça a vir pelo seu telefone. É que, na verdade, eu não quero... Sim, talvez você possa virá-lo para baixo ou alguma coisa desse tipo. Você vai saber o que há no fone. Isso mesmo. Qual deles tem? Arábia Saudita. Não acredito que pude capturar aquele momento mágico estando naquela prisão, seja onde for. É uma loucura. Tem uma parte engraçada nisso que deixamos passar. Vai em frente. Conte-nos. A parte engraçada é... Existe... Tem algo mais engraçado que isso? Não. Em termos de humor negro, Não faça comentários racistas. Desculpe. Você me perguntou o que eu estava vestindo? Você é engajado no movimento Me Too. Sim. Então eu estava usando um macacão de cor marrom e uma calça marrom. Calças que a própria prisão me deu com a palavra trustee estampada nas costas. Por que você tinha se qualificado para ser um trustee? Bem, a parte engraçada é que estava escrito TRUSTI, então eu não tinha muita certeza. Já fui trustee em várias operações, mas pela primeira vez estava impresso nas costas e errado. Eu tinha um nível mais alto de trustee ali do que você teve em todos os conselhos dos quais você foi trustee, certo? Porque ser trustee significava que você ganhava 2 aparelhos para limpar o seu vaso sanitário em vez de um só. Sim, mas também significava que você tinha algum tipo de responsabilidade pessoal, fiduciária por si mesmo, certo? Na prisão, isso é... Ser fiduciário significa que eles te dão 2. Sim, você terá 2 funcionários de limpeza.
Eu era um agente de confiança porque ajudava os jovens detentos a obter o GED. Por isso me deram o cargo de administrador fiduciário. Não há tempo. Preciso voltar a isso porque estou obcecado com essa coisa. Sim, você... Não pode. Tem algo de profundamente errado com você. Não. Algo ao menos. Sabemos que algo está errado conosco. Você vai conseguir superar isso neste filme. Certo, mas é impossível ficar sentado aí sabendo que você veio do nada, sabendo que chegou ao topo do que é considerado fora do âmbito científico. E talvez a física, a coisa que as pessoas mais admiram, porque é como alquimia, entender as altas finanças. Sentar-se ali no que será a crise financeira definidora do nosso tempo, como a Sexta-feira Negra ou a Segunda-feira Negra, seja lá qual for, e a Grande Depressão. E estar lá exatamente nesse momento, desencadeada por uma empresa da qual foi sócio e conhecia bem, criando grande parte do seu patrimônio inicial por isso. E saber que você não poderia, logo você é alguém que vive no telefone, certo? Sim. Você vive no celular, né? Correto. Você fez só 2 ligações a cobrar. Não pode me dizer que em algum momento daquele dia não pensou: como diabos eu fiz isso comigo mesmo? De me colocar em West Palm Beach, numa cela de 1,80 m por 2,70 m, com cama de metal e camisa marrom? Dito isso, Thirsty está escrito errado. Achei incrível estar lá. Isso é Incrível, admita que é engraçado. Eu pensei... Não era engraçado. Certo. Mas não é incrível. Não, foi incrível. Incrível? De que maneira? Tipo, como eu faço isso comigo mesmo? Não, é tão incrível quanto eu sentado aqui nesta casa. Ambos são apenas 2 lados da mesma moeda. É assim que eu penso, que minha vida hoje é incrível. Você... Se considera um estoico? Não. Eu me considero apenas um eremita. Estoicos não são muito felizes. Ser um eremita, então, estar naquela cela de 6x9, estar na cela propriamente dita não era o problema, certo? Correto. Qual era o problema? Comer as barras de Almond Joy. Por que não podia comer a comida? Não, isso mesmo. Mas lembre-se sempre, minha vida é você... Já pensou nisso? Eu não comia porque alguém tivesse feito algo. Vivia de uma barra de Almond Joy, 1 ou 2 por dia, ou o que fosse. Quantas eu conseguia esconder por dia? Não escondia nenhuma. Sua única barra de Almond Joy, isso nunca te impactou em algum momento? Como diabos eu consegui fazer isso? Não. Na primavera de 2008, você estava focado em problemas pessoais e negligenciou os mercados financeiros? Ou você estava envolvido nos mercados financeiros como de costume? Não. Isso tudo era... Envolvido. Então estamos dizendo que o cara mais inteligente da sala não viu isso acontecer. Não, claro que não. Achou que a falência do Bear Stearns era exclusivo do Bear Stearns, não viu como um problema sistêmico. Sei que você continua insistindo, mas não é... Como matemático, você conhece sistemas? Isso... Qualquer um entende que tinha um problema sistêmico. Você deveria ser o primeiro no radar de busca inicial. Se nem você vai perceber isso, então você... Isso realmente me preocupa, pois sempre presumi que existisse pelo menos um grupo de pessoas percebendo que algo não está certo. Imagine o cara que teve um derrame ou um ataque cardíaco quando você pergunta para ele: você se sentiu estranho no dia anterior? Ele vai te dizer: eu não me sentia bem, algo ruim. Eu não me sentia bem. Eu tive Meu estômago estava ruim, eu me sentia tonto e fraco. Mas se o questionasse no dia anterior: você acha que terá um ataque cardíaco amanhã? Ele diria: não, me sinto fraco, um pouco tonto, meu estômago dói. Então, esses sistemas, eis o problema da complexidade. O que a complexidade diz é que, na verdade, tudo parece seguir normalmente e as pessoas já viram isso. Um dos grandes exemplos de sistemas complexos são as dunas de areia. Na verdade, a areia continua se acumulando. As pessoas já viram algumas e, de repente, mais um grão de areia e toda a areia começa a descer pelas encostas.
É assim que eu vejo os mercados financeiros. Mas você financiou Santa Fé no início dos anos 90 ou no final dos anos 80? Foi no início dos anos 90, te ligo. Mas no início dos anos 90, Santa Fé recebeu financiamento para o estudo da teoria da complexidade. Isto Foi estudado. Então vamos voltar um pouco. Então, por que comprei um rancho no Novo México em 1993? Então isso te dá uma ideia. Então eu teria financiado isso em 1990. Los Alamos, que era o laboratório de alta energia no Novo México, estava perdendo todos os seus cientistas. E Los Alamos foi onde Oppenheimer e grande parte do programa de armas nucleares, a bomba, estavam localizados. veio o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan foi Los Alamos. Você comprou sua propriedade no Novo México para ficar perto disso? Sim, porque os cientistas eles cortaram o financiamento para a física de altas energias, mas as pessoas que trabalhavam em Los Alamos ainda estariam na região de Santa Fé. Eles cortaram isso por causa do fim da... Esse foi o dividendo da Guerra Fria, né? Não me lembro exatamente o motivo. Foi porque as pessoas achavam que a física de altas energias realmente não era tão importante. Por que envolvia armas nucleares? Não, foi porque eles decidiram, o que pode não estar correto, que isso ocorreu na mesma época em que Murray Gell-Mann, inventei o termo quark, Q-U-A-R-K. Ele a escolheu de um poema antigo, a palavra quark, mas era misterioso. Então eles começaram a entender nos anos 90 que no nosso mundo físico existiam coisas que simplesmente eram inexplicáveis. Eles chamavam isso de coisas estranhas. Você deu um nome para isso. Você atribuiu características a isso. Disse que tinha charme. Era um dos termos. Tinha um charme, tinha um sabor, tinha uma cor. Mas ninguém, de verdade, ninguém, Sr. Bannon, compreendia bem o que aquilo representava. Assim como o sistema financeiro. E você queria investigar isso? Quis criar ferramentas para que outros mais capacitados ajudem na investigação. E esse foi o início do seu conceito do Instituto Santa Fé? Sim. E o Instituto Santa Fé foi então fundado para estudar esse tipo de... Será que essas vastas e misteriosas áreas de coisas muito estranhas podem ser descritas por algum tipo de matemática? É exatamente isso que estou tentando dizer. O pensamento mais fundamental, o princípio organizador de Santa Fé e do Laboratório de Física Avançada em Los Alamos, que havia sido a sede de Manhattan e do Projeto Trinity, certo? A própria bomba. Sim. Então você está falando da elite do sumo sacerdote. Da física. Da física. Sim, senhor. Qual sumo sacerdote da física, um subconjunto disso também é matemática? Sim, ambos são semelhantes. Para Jack Dowd, uma das ferramentas necessárias é garantir que, neste sistema financeiro complexo, faço isso por filantropia e pelo bem da humanidade, mas também para entender este sistema complexo, talvez o mais complexo fora do nosso próprio ramo. Sim. Eles criaram ferramentas? Ou você era realmente mais inteligente então, em meados dos anos 2000, 15 anos depois, do que era antes devido ao trabalho feito em Santa Fé? Não. Foi ótimo. Mas, na verdade, a maior parte do dinheiro, a maior parte da minha filantropia na área de... Você consegue descrever coisas que parecem ser inexplicáveis pela matemática? E você pode financiar pessoas que têm novas ideias? E, infelizmente, quando alguém acha que conseguiu, houve um homem, Stuart Kauffman, quando eles pensam, ok, descobri como prever o imprevisível, o que para outras pessoas parece ser imprevisível. Mas o meu sistema, na época chamado de algoritmos genéticos, pode prever o que vai acontecer. E todos eles querem ganhar dinheiro. Então eles usam seus sistemas para tentar descobrir, eles descobriram a maneira de ganhar dinheiro, porque desvendaram o inexplicável. Eles tentam, vão à falência e começamos tudo de novo. Então, de uma perspectiva fria e objetiva, o que percebi claramente é que a tentativa de matematizar, de formalizar, ou o que o trabalho anterior para entender o que realmente é, no mundo de hoje, ainda inexplicável, é impossível. São milagres. Seu primeiro chefe de Santa Fé foi Christopher, Sr. Langdon, da Austrália. Murray Gell-Mann, Foi o... financiador. Ele era a rocha. Sim, ele era a rocha. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel. Sim. Sim, e um cara maravilhoso. Ele apareceu e nos ajudou com o projeto Biosfera 2. Ele veio acompanhado de Chris Landon. Chris Landon era o operador, o cara do dia a dia. Chris estava criando vida artificial. Murray tentou levar sua própria vida artificial. Sim.
Quando Chris veio à Biosfera 2 para a primeira grande conferência que tivemos em 1994, ele foi um dos caras mais impressionantes de lá, entre toda a elite mundial. Kew Gardens, Laboratório Lawrence Livermore, Laboratórios da Sandia, sabe, todas as principais universidades, Lamont Doherty. Todos os grandes absorvedores da Terra, Woods Hole. O que diferenciava Langdon para mim e por que convidei Santa Fé para participar foi que Langdon fez uma apresentação. Que tudo, e ele estava apresentando isso para cientistas, muitos biólogos marinhos, pessoas que estavam começando Wally Broker e pessoas que estavam começando o estudo climático, na época chamado de aquecimento global. Ele fez essa apresentação de que tudo é matemática. Tudo se resume a matemática. E você tem que todos esses experimentos que você faz, você não está... Um dos motivos pelos quais eles não são considerados experimentos reais pelos altos sacerdotes da física é que não tem uma base matemática. E tudo tem uma base matemática. Langdon parecia um visionário radical. O que aconteceu com esse conceito? Volte 350 anos no tempo. Então você tem Isaac Newton, você tem Leibniz. Avançando, você tem pessoas como Heisenberg e Gödel. E o que todos esses matemáticos e filósofos renomados passaram a entender é que existe algo concreto, existem os números. Eles podem descrever certas coisas com precisão, aproximar certas realidades, mas na verdade tentar colocar medições e números em outras coisas que são realmente inexplicáveis é uma completa tolice. Então, há 300 anos eles diziam que aquele reino inexplicável era Deus. E aquelas pessoas que tentavam, de fato, explicar o inexplicável, que diziam com convicção, sim, eu entendo perfeitamente o inexplicável, eram apenas charlatães, eram ocultistas, eram astrólogos, eram vigaristas e enganadores. Alquimistas. Sim. Bem, não. Os alquimistas, na verdade, acreditavam que havia uma maneira de transmutar um metal em outro. Na verdade, eles sempre quiseram ver se conseguiam criar ouro. Se você parar para pensar, não há motivo para reconhecerem que um metal é diferente de outro simplesmente por ter componentes adicionais, como nêutrons, prótons ou elétrons extras. Então, porque eles achavam que era uma máquina, eles acreditavam que era uma máquina. Se eu posso pegar 5 prótons e adicionar mais 5, isso me dá 10, eu deveria ser capaz de obter ouro. Mover tudo do lugar. Dentro desses sistemas, as moléculas transmutam uma molécula em outra. E se essa molécula para a qual eu a transmutei for ouro, eu sou um homem rico. Tudo volta ao dinheiro. Mas então algo estranho acontece. Isaac Newton diz, isso é realmente estranho. Se eu quiser empurrar uma bola na mesa, eu preciso tocá-la. Talvez eu precise assoprar nela. Mas na verdade eu preciso empurrar um lado da bola. Ou o livro. Para mover para aquele lado. Estou empurrando aqui. E, obviamente, isso aqui é o que nos parece, para nós humanos, ser sólido. Então, se move como uma coisa só. Mas a única maneira de fazer algo se mover era tocando ou aplicando uma força contra isso. Ok, parece fazer sentido. Todo mundo já teve essa experiência. Sabe, se eu quero levantar um copo, eu levanto. Se eu quero empurrar uma bola, eu empurro. Se eu quero puxar uma bola, eu puxo. Mas ele percebeu que quando a bola caiu da mesa, ela foi para uma direção diferente. Como isso é possível? Ninguém empurrou a bola para baixo. E ele disse, isso é loucura. Porque a bola foi para baixo, eu não empurrei, eu só soltei. Então alguém está empurrando a bola. Porque eu sei, tenho certeza de que a única coisa que faz algo se mover é uma força que empurra. Então existe uma força empurrando a bola para baixo. Na verdade, ele chamou isso de gravidade. Ele conseguiu medir com precisão a velocidade com que era atraída para baixo, mas nunca conseguiu explicar detalhadamente por que isso acontecia. Afinal, o que realmente é a gravidade? Todo mundo diz, bem, por que a bola caiu no chão? Porque a gravidade a puxou. Mas o que é gravidade? Isso é, como Feynman diria, o nome da coisa. Nós não temos ideia do que é. Isso nos leva a Santa Fé. Eles estavam tentando explicar o inexplicável. Podemos medir, podemos encontrar uma maneira de prever os mercados de ações usando esses tipos de caos, complexidade. Mas recuemos um pouco. Voltar. E passar por isso.
Vamos voltar a Newton, bem antes de Newton, e então Newton. O que Newton resolveu que por milênios até Newton não havia sido resolvido? Então quero ir até Santa Fé. O que eles estavam tentando resolver? Vamos começar com apenas 2 ou 3, os principais caras, mas vamos falar de Newton, como era antes de Newton, e então por que Newton é tão... Um gênio? Em um contexto assim. Acho que matematicamente me disseram uma vez. Vi que já viveram na Terra cerca de 115 bilhões de pessoas. E desses 115 bilhões, novo... Seguro. Um número que parece muito, muito alto. Atualmente só temos 7. Acho que, na história da Terra, vou pegar esse dado para você, mas acho que são 115 bilhões de pessoas, segundo estimativas. Isso Provavelmente é a inflação. deveria ter vivido na Terra, mas ele está entre os poucos mais importantes. O que ele resolveu? Porque ele é tão importante para a forma como vivemos hoje? E então passaremos por Leibniz e os outros 3 principais para chegarmos a Santa Fé. Bem, é uma longa jornada. Esse é o cerne do que estamos tentando fazer. Deixe-me fazer um pequeno desvio. Só um segundo. Se você foi para o ensino médio e no último ano do ensino médio você fez cálculo, então Isaac Newton meio que inventa o cálculo. Bem, isso soa, inventa, você sabe, matemáticos. Para torturar os alunos formandos do ensino médio. Sim, mas obviamente não, sim. A resposta é sim. Certas pessoas nunca conseguem fazer cálculo. Por que isso? Porque o cálculo é tão... Porque essa é a linha divisória entre, sabe, para mim, pessoas que conseguem lidar com isso e podem seguir em frente para fazer certas coisas e as pessoas simplesmente batem na parede. Mesmo que saibam matemática, me parece que o cálculo é o que muda, é o que faz a ponte. Isso porque é sobre a teoria da mudança e a teoria de como as coisas mudam. É uma ótima pergunta, mas, na verdade, o que o cálculo faz é algo um tanto filosófico. É por isso que a matemática sabe, antigamente, Newton não era chamado de matemático, ele era chamado de geômetra. Era assim que eles costumavam se chamar. Eles entendiam geometria e números. Mas existe um antigo enigma que diz, nos tempos de Pitágoras, o paradoxo de Zenão, como é chamado, em que diziam, bem, se a parede está a 2 pés de mim e eu dou um passo, isso é metade do caminho até a parede, então estarei a 1 pé de distância, e se eu der outro passo, é metade de novo, então estarei a meio pé de distância, depois a 1/4 de pé. Eu poderia andar para sempre, mas nunca tocar a parede. Isso não parece realista, não faz sentido algum em nossas vidas reais, no mundo físico. Mas o que Newton entendeu é que muitos problemas eram assim. Muitas coisas se aproximavam da parede ou, no cálculo dele, se aproximavam do limite, mas nunca realmente o alcançavam. Então ele disse, tudo bem, você não precisa chegar até lá. Podemos fazer muita matemática. Como se estivesse tão perto que quase estivesse lá. E nós podíamos fazer muita matemática, quase estando no limite. E isso é realmente importante, Steve, para os dias de hoje. Porque a maior parte da ciência, até hoje, tratava de coisas que começam a se aproximar do limite. Provavelmente você aprendeu no ensino médio que, se por acaso você tivesse 1 dividido por 0, se você se lembra da sua álgebra do ensino médio, te perguntaram, qual é a resposta para isso? Existe uma resposta para 1 dividido por 0? Se você estava no ensino médio, era como? Fique longe disso. É o bicho-papão. Você podia anotar que isso é indefinido. Não é possível determinar. Há várias coisas assim. Mas, na verdade, 1 dividido por 0 é algo estranho que aconteceu. É um mundo do estranho. E isso iria. Eu vou te explicar depois, pode ser? Quando você faz 1 dividido por 0, você entra em um mundo onde não sabemos o que acontece. A resposta é que isso não é explicável. Podemos chamar isso de indeterminado. Podemos adotar uma convenção e dizer que é X, Y ou Z. Mas na vida real, não sabemos o que acontece quando você realmente chega ao limite. Então Newton pensou que o mesmo conceito era que os limites eram Deus. Você chega perto de Deus, mas nunca pode ser Deus. Ele tinha essa espécie de interpretação religiosa. Ok, eu quero voltar ao Newton. Por que Newton é um marco tão importante na história humana? O que há de especial nele e o que você busca resolver? O que eles não sabiam antes?
Porque vivemos, até certo ponto, em um universo newtoniano. Embora eu reconheça que depois veio a física atômica subparticular, mas pelo menos por um tempo era newtoniano. Então qual é a linha divisória? Por que ele é tão importante? Por que ele é um ponto de inflexão? Na jornada da humanidade do pântano às estrelas, isso é... Ótima pergunta. Estrelas de Kepler. O que Newton começa a nos permitir fazer é fazer previsões precisas. Lembre-se que já falamos sobre isso em relação ao dinheiro, sobre as coisas do nosso mundo físico. Como os carros, ele não tinha carros naquela época. Como as charretes se moviam, como as bolas de boliche se moviam, como os tacos de bilhar e as bolas de bilhar. Com licença, bolas de bilhar, tive... Alguém tentou resolver antes de Newton? Muitos. Heráclito ou Plotino, Pitágoras, esses grandes nomes de que ouvimos falar, tentaram resolver o mesmo problema? Não é o mesmo problema, eles tentaram... Novamente, o que Pitágoras faz é começar a descobrir essas relações em triângulos. Por exemplo, todo mundo conhece o a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, o teorema de Pitágoras. Esta lei estabelece basicamente que estas formas em um triângulo, onde cada um dos lados desse triângulo possui uma relação fixa e constante com os outros dois lados. Isso é estranho. Ele sabia disso, mas era tudo números. Isso era um sistema de coisas no mundo físico, e Pitágoras diz: podemos começar a colocar números nas coisas que ajudam a prever como elas vão se comportar. Você pode somar dois triângulos, mas isso não forma um quadrado. Então eu sou diferente... Formas, observavam formas geométricas. Newton disse, bem, quero saber como os planetas se movem. Quero saber como as coisas ao meu redor se movem. Podemos encontrar fórmulas? Será que consigo encontrar fórmulas que expliquem o que vejo no mundo físico, como as coisas físicas interagem e como elas se descrevem mutuamente? Novamente, o fato de que duas massas sólidas, por algum motivo muito estranho e desconhecido, ainda desconhecido hoje, se atraem, não importa o que elas sejam. As pessoas já viram o experimento. Você pendura algo, duas pequenas esferas de metal em um barbante, elas se movem uma em direção à outra. Na verdade, elas se movem uma em direção à outra de uma maneira muito específica. Então, quando você solta... Ao soltarmos a bola no chão desta sala, Newton afirma que, na verdade, a sala subiu um pouco para encontrar a bola. A sala se moveu, mas é imperceptível. Você realmente não consegue perceber esse movimento, mas elas se atraíram com certas proporções. Assim, ele começou a ser capaz de medir coisas no mundo físico. Isso representou um grande avanço. Além disso, você queria se movimentar muito rapidamente. Infelizmente, a maioria das pessoas, especialmente nos séculos 20 e 19, dizia, bem, como Newton, vamos medir tudo. Vamos analisar o comportamento das pessoas. Vamos analisar a psicologia deles. Vamos avaliar a saúde deles. Você pode ir lá e podemos fazer meu exame de sangue. Mediremos tudo, nós medimos Wall Street. Seus hábitos de votação. Messa. Será que dá para quantificar o quanto eu amo minha esposa? Posso atribuir um número a como me sinto? E nós infelizmente, matematizar as coisas mais refinadas da vida. Então percebeu que existem coisas que, infelizmente, acabou caindo lá fora. Schrödinger escreveu um livro muito famoso sobre o que é a vida. Ele estava tentando descobrir uma forma, se ele conseguiria descrever a diferença, de forma formulaica, entre coisas que estão vivas e coisas que estão mortas. A resposta é não. As coisas que estão vivas no meu mundo são milagres. Não é mágica. Mágica tem uma conotação ruim. Você não acredita no espírito ou na alma? É o que anima as pessoas. Já viu alguém morrer? Quando morrem, o espírito delas vai embora. A alma delas vai embora, sem dúvida. Você não tem dúvida disso? Nenhuma dúvida. Para você, não há dúvida de que existe alguma força vital que nos anima e que vai embora quando morremos. Sim, na verdade, eu me refiro à alma. Obviamente, as perguntas no passado... Por quê? E as pessoas normalmente pensariam que você não tem alma. Obrigado. Você já conversou sobre isso? Você realmente acredita nisso e refletiu sobre o assunto? É bastante chocante por si só, não é? Bem... Entendo. Leibniz refletiu seriamente sobre isso. Newton estudou em Cambridge e chefiava a matemática, certo? Era basicamente um professor.
Leibniz. Leibniz era um professor alemão? Sim, mas o que Leibniz disse foi: a alma é tão estranha porque Deus pegou substâncias químicas que são simplesmente matéria, como mesas, e ele, de alguma forma, fizeram com que esse material fosse capaz de ter um pensamento. Quão estranho é isso? Não só ele tem uma alma, mas de alguma maneira foi montado de tal forma que essa substância material é capaz de pensar. Então, quando você me diz que é óbvio para todos que existe algo como uma alma, agora, se você faz parte de Charlatanville e vai tentar explicar isso para as pessoas, a alma eu descrevo como a parte obscura, matéria do cérebro. Por que é matéria escura? Porque na física de altas energias hoje em dia, você ouve termos como matéria escura, energia escura. Novamente, terminologia complicada. Por que matéria escura? Porque não podemos vê-la só. Como assim? Não dá para ver? Bem, de alguma forma vemos algo se movendo em direção a essa área de escuridão. Eu consigo ver essa coisa. Isso me parece vazio. É apenas preto. Mas eu vejo isso sendo puxado para cá. Então eu digo, bem, eu sei, se isso fosse matéria, isso seguiria aquela equação. Se isso fosse sólido, explicaria a forma como essa partícula se move. Mas eu não consigo ver nada aqui. Então eu vou simplesmente chamar isso de matéria escura. E vou dizer, não sei o que é, mas se comporta como se houvesse algo ali. A alma é óbvia para todos. Que existe algo diferente entre coisas que estão vivas e coisas que não estão vivas. Mas nós não fazemos ideia do que seja. Atualmente é inexplicável. Acredito que precisamos de um sistema de análise completamente diferente para tentar descobrir... Desculpe. Não. Com Newton, você sabe, com todos os seus estudos alquímicos, estudos químicos e as coisas em que ele trabalhou, no lado espiritual, Leibniz falara da alma e Schrödinger de como era. Se um cientista moderno ou alguém financiado pelo MIT ou Harvard falasse nesses termos hoje, seria tido como maluco, não seria? Eles não estariam no caminho para obter estabilidade acadêmica, certo? A menos que estivessem no departamento de filosofia. Esse é o meu ponto. Estamos falando de 3 dos maiores matemáticos da história, que mudaram a humanidade. Falando desse jeito, o que aconteceu? Como chegamos a uma situação em que eles não poderiam estar na física de ponta, não poderiam estar no departamento de matemática ou trabalhando em física de altas energias? Ótimo, é uma resposta fácil. Newton era uma combinação de matemático ou geômetra na época e filósofo. Com o tempo, essas disciplinas se distanciaram. Na filosofia, alguns filósofos não sabem matemática e outros são matemáticos. Novamente, os matemáticos se dividem em 2 categorias. Pessoas que resolvem problemas, esses são. Mais como os geômetras de antigamente, apenas solucionadores de problemas. E então há os pensadores, os teóricos. Eles se assemelham mais ao antigo movimento em direção à filosofia. Mas nenhum desses 2 grupos conseguiu descobrir por que algo está vivo, ao contrário de algo que não está vivo. Ninguém conseguiu descrever o que é a alma, mas todos sabemos que ela existe. E eu acho... O que precisamos é de um novo... Ciência é uma palavra ruim. Acho que a ciência só descreve as coisas que já conhecemos sobre o mundo físico. De uma perspectiva fundamental, há um argumento de que o mundo físico que vemos foi criado a partir dos nossos sistemas de matemática. É reconhecido por todos que a matemática descreve o mundo físico muito melhor do que deveria, a menos que, na minha visão, o mundo físico realmente surja de fato a partir de seres conscientes que possuem matemática, então eles o criam. Esta mesa de madeira parece ser sólida, tanto para mim quanto para você, ou para um pequeno morcego. Ou se, porque temos a luz refletindo da mesa para os nossos olhos, ela nos parece ser totalmente sólida. Se, em vez de olhos que respondem a comprimentos de onda da luz visível, nossos olhos respondessem a ondas de rádio, às frequências de rádio, que não são diferentes, são exatamente o mesmo tipo de frequência que a luz, mas com velocidades distintas, a mesa seria totalmente invisível. Sabemos que nosso telefone funciona nesta sala. Então as ondas estão passando pelas janelas, as ondas estão passando pelas paredes. Portanto, as paredes são invisíveis para esse tipo de radiação, esse tipo de energia.
As paredes estão aqui, eu posso vê-las porque meus olhos, um sistema físico, determinam isso. As paredes estão ali. Você... Juntamente com o renomado Murray Gell-Mann, você fundou, ou foi o doador original, e foi o principal idealizador do Instituto Santa Fé. 10 ou 15 anos depois, esse esforço para estudar a complexidade dos sistemas de forma rigorosa e matematicamente acabou sendo essencialmente um fracasso. Um fracasso total. Fracasso total. Por que isso? É o fracasso da ciência, porque, de fato, até certo ponto, a ciência não descreve o romance. Eu não sei por que me sinto atraído por alguém. Eu não sei. As pessoas se sentem atraídas umas pelas outras. Todo mundo sente a mesma coisa. Já viram alguém entrar na sala e dizem, essa pessoa me dá uma sensação estranha. A ciência não descreve o que significa essa sensação estranha. Elas só sabem que é uma sensação estranha. Acho que as mulheres, como eu disse da última vez, têm um senso intuitivo muito aguçado. O que é exatamente ser intuitivo? Elas têm intuição, elas têm sentimentos e conseguem lidar com coisas que homens, especialmente homens como eu, consideram inexplicáveis. Elas têm as mulheres têm intuição, os homens enxergam as coisas de forma um pouco diferente. Os homens querem medir tudo. As mulheres não estão realmente tão interessadas em medir. No que você está dizendo em termos macro, você acha que a ciência, a matemática e, em última análise, a tecnologia estão caminhando para esse lado intuitivo? Eu acho que ciência e matemática são antiquadas. E, infelizmente, as pessoas ainda aprendem que precisam estudar álgebra na escola e certas coisas na escola, em vez de aprenderem a ter uma emoção. Era isso que Larry Summers queria dizer? Talvez sem se expressar perfeitamente, mas o que ele tentava chegar nos sistemas que estudamos, na forma como a matemática é ensinada, que mulheres não chegaram aos níveis mais altos da engenharia, física ou matemática por isso. E você sugere que existe um novo ramo da ciência num ponto de inflexão, como Newton, que vai seguir em uma... Newton levou a humanidade para uma direção diferente, porque ele foi capaz de medir. Depois você teve a física subatômica, sabe? A física não newtoniana mais tarde. Você está dizendo que acha que há outro campo em desenvolvimento surgindo, que pode levar, não sei quantas décadas para compreendermos, mas que é isso que está evoluindo a partir disso. Sim. Na verdade, eu acho que a matemática não é o fim da ciência. Todo ano alguém diz, é o fim, não podemos descobrir tudo. Há muito a ser descoberto em relação ao mundo físico, mas já sabemos bastante. Em relação ao mundo inexplicável, quase nada sabemos. As mulheres mais uma vez percebem isso. E em vez de citar Larry Summers, não vou me desviar muito do assunto, mas Howard Gardner disse desde cedo que não existe uma única forma de inteligência. Não se trata de inteligência matemática. Existe a inteligência emocional, existe a inteligência sinestésica. Sabe, existe um argumento que eu rejeito de que os negros são menos inteligentes que os brancos. Não é verdade. Sabemos, por exemplo, que se eu estava na floresta densa e tive que fugir do leão, ou dar um jeito rápido de não ser devorado, e meu concorrente é um africano local, sou eu quem está sendo devorado, porque eles têm a inteligência necessária para lidar com o ambiente local. É simplesmente diferente. Não é melhor, não é pior, mas existem muitas diferenças entre os tipos de pessoas. Assim, as pessoas têm diferentes tipos de inteligência e geralmente se destacam em algumas delas e menos em outras. Quando isso veio à sua mente? O mundo das altas finanças é de pura razão? Ou será que é, na verdade, muito mais emoção e intuição lá nas mesas de negociação e nos bancos centrais, quando todas essas decisões importantes são tomadas? É como aquela alta catedral, como a alta catedral da ciência, da física de altas energias? Ou entra tanta emoção quanto matemática e razão? Essa é uma ótima pergunta. Acho que se você conversar com traders realmente experientes e bem-sucedidos e perguntar a eles como sabem o que está acontecendo, eles não conseguem te dar uma resposta. Eles não sabem, eles sentem. Eles conseguem sentir a forma como o mercado está se movendo. Conseguem sentir a forma como a ação está se movendo. E esses não são termos muito bem definidos. Não é difícil colocar em termos matemáticos, como eu senti isso.
Você pode olhar para trás e tentar adivinhar o que eu estava vendo. Mas grandes traders sentem isso e então agem de acordo com seus sentimentos. Essa é a diferença. Muitas pessoas sentem isso, mas têm medo porque querem uma justificativa matemática antes de dar o próximo passo. Quando você começou na mesa de operações da Bear Stearns no final ou meados dos anos 70, você se surpreendeu com o quão pouco entendimento real de matemática os traders tinham? Sim, tínhamos uma calculadora da Texas Instruments. A maioria dos corretores, especialmente antes de 1975, se fossem bons corretores, sabiam somar. E só isso. Se você soubesse multiplicar, já estava entre os 15% melhores corretores de ações. Corretor de ações simplesmente significava que eles têm uma história. Quando fui até a primeira pessoa, eu não tinha dinheiro e perguntei, quanto dinheiro você ganha por ano? E ele disse, $400 mil. Eu disse, impossível, eu estou ganhando $10 mil. Isso é mais do que sua família fez na vida toda, existir. Sim, e ele consegue em 1 ano. Eu perguntei, o que você faz? E ele disse, é muito complicado para você entender, que é basicamente o que as pessoas de Wall Street sempre dizem. Eles querem te convencer de que é muito complicado, porque se você entendesse que aquela pessoa simplesmente... Na verdade, ele tinha um cunhado, nesse caso, que administrava o fundo de pensão da General Motors. O cunhado dele ligava para ele e dizia, compre 1000 ações da IBM. Ele desligava o telefone, preenchia um bilhete e levava até um guichê. Essa era toda a habilidade dele. Alô, escrevia o que o cunhado dizia e levava até o guichê de bilhetes. Dê-me um exemplo. Quando você estava na mesa de operações nos primeiros dias na Bear Stearns, de um momento em que você sentiu total incerteza ou viu pânico absoluto, em que algo estava acontecendo que as pessoas não conseguiam prever e elas estavam como em uma cabine de avião quando algo dá errado. Conte para nós como foi isso. Em 1978, se não me engano, saiu nas agências de notícias. Aconteceu um colapso financeiro da moeda na Tailândia. Do outro lado do mundo, não tinha nenhuma relação comigo, eu nem sabia ao certo onde ficava a Tailândia. Mas o fato de que uma moeda, o dinheiro de um país, de repente despencou tremendamente em valor, afetou os mercados do resto do mundo. E as pessoas entraram em pânico porque nunca tinham visto isso antes. Uma parte muito pequena de um sistema muito complexo causou um choque em todo o sistema. Então os preços na Park Avenue, apartamentos, os mercados de títulos, os mercados de ações, tudo começou a oscilar. Sabe, existe uma velha expressão da matemática que diz que se as asas de uma borboleta no México tomam um rumo errado, isso desencadeia uma reação. E eventualmente quando chega ao Canadá se transforma em um tornado. Então esses são exemplos de sistemas complexos. Então sim, Wall Street em certas partes. O Instituto Santa Fé deveria, na verdade, criar uma fórmula para o efeito borboleta. Por que, em 15 anos, vocês chegaram ao fim desse experimento? Toda tentativa de... É por isso que agora é tão empolgante, porque acho que certas pessoas estão começando a perceber que há tantas coisas inexplicáveis que precisamos pensar sobre elas de forma diferente. A música é um ótimo exemplo. É um exemplo do homem comum. Sabe, quando você ouve uma determinada música, ela faz você se sentir de um certo jeito. Como isso acontece? Nós não sabemos, não conseguimos matematizar isso. E até mesmo essa música, Steve, hoje em dia nós comprimimos a música. Quando você tem um violino, ele é comprimido no seu iPhone. Então, o que significa compressão? Muita informação, e eu estou cortando em vários pedaços e espremendo tudo junto. E quando eu aperto ou comprimo, preciso tirar vários pedaços, mas digo que não são pedaços muito importantes. São justamente esses pedaços que tiramos ao comprimir dados que, para mim, são as partes mais interessantes da vida. Você disse há pouco que parte dessa busca pela ciência volta a isso. Quando falavam sobre alma, você afirmou que não há dúvida de que ela existe. Descreva o que quer dizer com isso. O que você quer dizer com alma? O que você quer dizer com alma, diferente do corpo físico analógico que estamos vendo no filme agora? É difícil descrever em palavras. Quero dizer, eu não sou um poeta. Os poemas chegam um pouco mais perto do que isso realmente significa.
Mas podemos, até mesmo o conceito do que é vida se torna complicado quando lidamos com plantas e sementes. Uma semente está viva? Eu não sei. Algumas pessoas diriam, não, está morto. Quando você é uma banana, um dos meus exemplos favoritos é a banana que está hoje em cima da bancada da sua cozinha. Ela está viva ou morta? O que você pensa sobre a vida humana? Me fale sobre a vida humana. Sua banana está viva. Essa banana está respirando. Você diz, isso é impossível, Jeffrey. Não. A banana é consciente. Todas essas palavras são só palavras. Então todo mundo está tentando encaixar conceitos muito complicados em uma caixinha chamada consciente ou vivo. Essas coisas não se encaixam dessa forma. Se você colocar sua banana em um saco junto com outra fruta, a fruta amadurece mais rápido porque a banana respira junto com ela. Nós não entendemos a maioria dessas coisas. Você fez a pergunta. Desculpe. Você falou sobre a vida. E quanto à vida humana? O que tem ela? Me diga, o que você acha que é a vida humana? É um milagre. É um milagre. Quando digo milagre, é porque simplesmente não consigo explicar. E no momento não procuro explicar. Nós não sabemos como pensar sobre isso. E qualquer um, de novo, mais uma das citações de Feynman. Quando ele falava sobre física quântica, ele dizia: qualquer um, Jeffrey, que diga que entende física quântica, mecânica quântica e o comportamento quântico, sabe, está mentindo. Vamos falar sobre isso. Isso é pós-newtoniano. Fale sobre qual é a diferença, quem fundou a mecânica quântica, por que a mecânica quântica leva a física newtoniana para o próximo nível. Ela forma uma categoria muito mais ampla. Vamos voltar para esta mesa. Você usou o exemplo de Newton usando esta mesa. Por que a teoria de Newton não consegue explicar tudo? Por que a mecânica quântica subatômica ou a física quântica precisou surgir para explicar isso? Então vamos voltar ao ponto de partida. Por que se chama física quântica? Quanta é uma palavra que simplesmente significa pacote, pequena quantidade. Então é quantizado. Então quando finalmente reconhecemos que esta mesa parece outra palavra muito complicada, sólida para nós, na verdade, ela é feita de moléculas ou átomos individuais. E aos átomos demos muitos nomes para alguns dos comportamentos. Se você estava na escola, quando você e eu estávamos na escola nos anos 50, o modelo era uma coisinha no centro e o elétron girava ao redor dela. Era visto como uma bolinha girando ao redor dela. E ao observarmos, então pensamos, vamos ver como ela é. Eu queria ser capaz de examinar aquela coisinha chamada elétron. Descobrimos que não havia nada ali. Não existia a coisa. Era simplesmente uma nuvem de energia que podemos chamar de elétron. Já começamos a observar coisas misteriosas ao analisarmos quantidades extremamente pequenas na física quântica. Assim, a física quântica começou a explorar o muito pequeno e distâncias muito pequenas. Vemos coisas que não conseguimos explicar, simplesmente não conseguimos explicar. Como... Estou cumprindo os prazos. 4 minutos. Multar. E resumindo... Não, desculpe. Vamos voltar à vida humana. Quando você acha que começa a vida humana? Não é... Então, veja bem, essa é a questão. Você está me pedindo para medir algo de novo. É a... doença. Isso não pode ser medido. Você simplesmente odeia assumir compromissos. É por isso que não sou casado. Estou descascando esta cebola uma camada de cada vez. Esse seu papo de alvo feliz não pode ser medido, pois dizer medir acaba sendo um compromisso. Você não gosta de se comprometer ao responder. No golfe dizem, comprometa-se com a atacada. Eu não sei o que significa ser medido. Você sabe o que é ser medido. É um dos principais traders de câmbio, gestores de hedge funds ou gurus do mercado de ações. Você faz parte do sacerdócio financeiro. Você sabe medir. É por isso que você é bilionário. Qualquer outra resposta é pura besteira. E você sabe disso. Eu sei muito poucas coisas. Coisas podem ser medidas. Você mede diariamente. Você se pesa e se mede todos os dias. Você pesa e mede pessoas. Avalie e meça líderes. Avalie e meça economias. Avalie política. Isso é muito bom. Você pesa e mede. Aguenta firme bastante. Na verdade, toda a sua vida é uma questão de medição. Então, o que você fez agora foi grandioso. Usou a palavra medir, um termo matemático, no vernáculo comum e a distorceu.
Então eu nem reconheço mais o que isso significa. É tão ofensivo para a minha área. Por quê? Vamos neste exato momento. Tá. Em matemática, medir significa o quê exatamente? Não há nada específico. Trata-se de uma aproximação. Ou atribuir formalmente um número a algo. Eles eram. Não estou pedindo que você vá até a 9ª casa decimal. Ah, você não disse isso. Não, não irá à 9ª. Ponto decimal. E se eu disser, Messa, qual é a sua altura? Você diria, no seu caso, 6 pés. 6 pés. Mas tem 6 pés e 1 polegada? Mais ou menos entre 1,80 metros e 2,50 metros. Eu realmente quero uma informação que seja bem precisa agora. Zeno, eu tenho zeno. Paradoxo. Nem sei o que significa. Para medir você. Estou medindo o topo do seu cabelo ou do seu crânio? E os fios mais finos? Você está agindo como um rabino. Isso é tipo... Tirei a barba, fui rabínico. Não, o meu ponto é, isso não é como passar pela Torá, onde você está analisando cada definição. No entanto, se definirmos medida de forma ampla, sua vida literalmente gira em torno de medições, não é? É sobre atribuir números às coisas para que eu possa dar o meu melhor. Você pode chamar do que quiser, se isso te faz sentir melhor. O que você Vou... vai acontecer? Isso envolve sua investigação científica. Não, até mesmo um número. As pessoas não dizem que um número é uma coisa complicada. Sobre essa coisa. Quando foi que você teve esse momento de eureka? Enquanto estava na solitária, a maior crise financeira mundial acontecia na sua cela de 7x9, com cama de metal e 2 escovas. Preso de confiança, usava o uniforme marrom com Trusty escrito errado. Esse foi o seu momento de clareza sobre ciência e física newtoniana, e tudo o que podemos medir realmente não será o caminho que seguiremos. Vai ser algo muito mais esotérico, né? Uma coisa de inteligência emocional. Esse foi o seu momento de clareza? Eu gostaria que tivesse sido, porque daria uma ótima história para esta entrevista, mas não foi. É o fato de eu ter levado uma vida tão privilegiada a ponto de encontrar... Quando você... Se não foi ali, quando aconteceu, foi antes? Eu ia, com sorte, chegar ao ponto, ok, estou em uma posição privilegiada de ter algumas das pessoas mais inteligentes do mundo vindo à minha casa e me contando o que pensam sobre diferentes assuntos. E eu finalmente percebi que o que eles mais tinham em comum era que havia essa área, por mais inteligentes e sábios que eles fossem, quando eu lhes fazia essas perguntas complexas, eles me respondiam que teriam que recorrer a uma antiga resposta de 500 ou 1000 anos atrás, que era basicamente, não sei. Sabe quem mais descobriu isso? Sócrates. Era isso que Sócrates fazia o tempo todo, não é? Sócrates continuava a consultar todos os especialistas. Ele passava de uma pergunta para outra, e percebia no final que eles basicamente não entendiam do que estavam falando. E uma das coisas que as pessoas não vão gostar é que, na verdade, uma das piores coisas para ensinar as crianças pode ser como escrever. Escrita, leitura e aritmética deveriam ser ensinadas a todos. Mas escrever te força a um canal de pensamento muito estreito. Você tem que escrever. De uma certa forma, de um certo jeito, em um padrão linear específico. Então, o seu pensamento se torna um pouco limitado. O motivo pelo qual mencionei a escrita é que uma das minhas descobertas recentes sobre Sócrates, Platão e Aristóteles é que eles nunca escreveram nada. Eles falavam, e pessoas ao redor que sabiam escrever escreviam. Sócrates sabia pensar. Jesus de Nazaré era do mesmo jeito, certo? Nunca escreveu nada. Eu vi o carpinteiro. Ele era carpinteiro. Não. Ele precisava de um carpinteiro hoje à noite? Isso. Pelo menos o registro escrito dele. Mais uma coisa. Muito obrigado por me receber tão bem na sua casa. Suco de vegetais. Vamos voltar. Vai. Suco de vegetais, pessoal. Quando foi isso, o começo disso, houve algum momento de eureka entre todos esses grandes pensadores? Isso aconteceu antes ou depois de 2008? Isso surgiu durante anos, mas quando você percebeu que algo novo precisava ser desenvolvido? Sim, isso é realmente excelente. É que, de novo, eu tenho a honra e o privilégio de ter pessoas ao meu redor que realizaram doações filantrópicas significativas para instituições de ensino superior. E quando eu perguntei sobre o impacto, como você avalia o impacto real da sua doação? E nós sentamos e dissemos,
Não, realmente não surgiram novas ideias. E eu percebi que, claro, isso não aconteceu porque estávamos tentando usar ciência e matemática e essa é a ferramenta errada. É óbvio. As instituições que são criadas e tentam promover o conhecimento, a compreensão e a verdade, elas deveriam estar dispostas a aceitar o seu dinheiro? Derek Back, em Harvard, disse: aceitar dinheiro para boas causas é algo bom. Então, se Hitler pegasse todo o ouro dos dentes dos judeus e dissesse: quero doar isso para a Universidade de Heidelberg para financiar as cadeiras de Leibniz, assim poderão estudar física de altas energias. Derek Back diria que isso está certo. De novo, são essas questões em que pessoas, boas pessoas de ambos os lados, como no seu Charlottesville, podem discordar. Eu não sei a resposta para isso. Essa questão. Dê as duas respostas. Por que não deveria ser? E a outra. Derek Back diz: aceito dinheiro de qualquer um. Tenho muitos projetos, pessoas boas e farei assim. Sou indiferente à origem do dinheiro. Dinheiro é dinheiro. E se eu tenho boas pessoas, sou o fiduciário que diz: essas são boas pessoas e essa é uma boa pesquisa. Ok, eu aceito dinheiro de qualquer fonte, inclusive de você. Qual que é o outro argumento? Deixe-me te dar o que eu sei no meu caso. Seu dinheiro é dinheiro sujo? Se você olhar para isso, eu... Só perguntei, seu dinheiro é sujo? Não, não é. Então, na verdade... Por que não é dinheiro sujo? Porque eu ganhei esse dinheiro. Meu coração. Mas você... Eu ganhei esse dinheiro. Voltamos. Ganhou dinheiro. Você conquistou todo esse dinheiro prestando consultoria para as piores pessoas do mundo. Certo que cometem atos terríveis, e tudo apenas para ganhar ainda mais dinheiro. Em vez de me perguntar se você deve pegar o dinheiro, porque eu acho que é uma pergunta legítima. Pergunta legítima? Sim, com toda certeza. Porque eu reflito sobre isso. Acho que ética é sempre um tópico complicado. Mas posso te dizer que, com o dinheiro que doei para ajudar a tentar erradicar a poliomielite no Paquistão e na Índia, em vez de me perguntar se esse dinheiro deveria ser dado a essas crianças para vacinas, acho que você deveria perguntar às mães que receberam a vacina, que sabem que agora seus filhos não vão pegar poliomielite, e perguntar a elas se Epstein deveria ter ajudado essas pessoas. Com o dinheiro deles. Se nós realmente entrássemos numa clínica, você é matemático, entrássemos naquela clínica onde estão distribuindo esse dinheiro para pessoas que estão nas situações mais extremas de pobreza e doença e disséssemos a eles que o dinheiro vinha de o que você é, um predador sexual de classe 3? Nível 1. O nível 1 era o mais alto e o pior? Não, eu sou... O mais baixo. Você é o mais baixo. Ok, nível 1 você é o mais baixo. Mais um criminoso. Sim. Que o dinheiro veio deles. Que porcentagem você estima? Sei que não gosta de probabilidades. Acha que diriam: não me importo, quero o dinheiro para meus filhos? Todos disseram: quero o dinheiro para os meus filhos. Eles sabiam de onde vinha o dinheiro? Acho que se você dissesse a eles. Eu disse. É ele. O próprio diabo disse: vou trocar alguns dólares pela vida do seu filho. Você... Acho que é o próprio diabo. Não, mas eu tenho um bom espelho. É uma pergunta séria. Você acha que é o próprio diabo? Eu não sei. Por que você diria isso? Você tem os atributos. É muito inteligente. Lembre, o diabo é alguém que... Sabe... O que é? O diabo é brilhante. Você leu Paraíso Perdido de Milton. Não, o diabo me assusta. Satanás Este personagem é o arcanjo de primeira ou de segunda categoria. E a razão pela qual ele vai para o inferno e lidera a rebelião é porque ele não consegue ser o cara que manda. E o que ele quer dizer é: prefiro reinar no inferno a servir no céu. Eu vi isso em um filme chamado American Dharma. Não me lembro quem disse isso. Ok? Temos que ir. Ok, bom. Isso foi bom.